Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 301. Otsutsuki Tenshiki ficou em 25º lugar no clã Otsutsuki. Embora sua força não fosse muito diferente da de Ishiki, seu status era um pouco mais alto. Na última seleção divina, Ishiki tomou o que deveria ser dela, a parte da segunda árvore divina. Por isso, ela estava determinada a resgatar sua árvore divina nesta seleção. Desafios entre os candidatos escolhidos eram raros. O interesse de Tsukine foi imediatamente despertado quando ele se virou para Obito, que estava calmamente no meio da multidão. Ishiki, o que você diz? Obito flutuou lentamente para frente, fazendo uma leve reverência em direção a Tsukine. Aceito o desafio de Tenshiki com a maior honra do nosso clã. A multidão explodiu em entusiasmo. A maior honra do clã Otsutsuki, o duelo entre a vitória e a morte. O vencedor reivindicaria domínio absoluto sobre o perdedor, incluindo sua própria vida. Ao ouvir isso, a expressão de Kaguya mudou ligeiramente. Ele é louco? Tenshiki está claramente muito mais forte do que era há 1000 anos. Momoshiki abriu seu leque casualmente, com um sorriso irônico se formando em seus lábios. E isso vai ser interessante. O sorriso de Tsukine aumentou quando ele se virou para Tenshiki. Tenshiki, o que você diz? Tenshiki não esperava que Obito concordasse com um duelo até a morte, mas não demonstrou medo. Em vez disso, zombou dele com frieza. Já que você está tão ansioso para morrer, eu realizarei seu desejo. Eu aceito este duelo. Tsukine assentiu levemente e bateu palmas. Muito bem, pode começar. Onk. Tenshiki soltou um bufo frio e disparou como um raio de luz, acelerando em direção à distância. Obito seguiu em ritmo constante, sua figura cortando o céu como uma estrela cadente. Os dois pararam no vazio, um de frente para o outro. Tenshiki se virou, seus olhos brilhando com uma luz incomum. Originalmente, eu só planejava quebrar seus membros e recuperar a árvore divina. Mas você insiste em jogar sua vida fora, Ishiki. Obito inclinou a cabeça levemente e sorriu, seu tom calmo. Você tem tanta certeza de que já ganhou? Tenshiki lambeu os lábios, revirando os ombros enquanto se aquecia. Eu é que deveria estar perguntando isso. Sua força não melhorou nada no último milênio. De onde vem sua confiança para um duelo até a morte comigo? Obito sorriu levemente, sua voz era alegre. Os níveis de chakra não determinam a verdadeira força. Você verá em breve de onde vem a minha confiança. Já que ele ousou desafiar Tenshiki para uma batalha de vida ou morte, Obito tinha seus motivos. Kamui era seu trunfo. Com suas atuais reservas de chakra e poder ocular, a eficácia de Kamui estava em um nível totalmente diferente de antes. Se eu conseguir acertar apenas um golpe certeiro, ela estará acabada. Tenshiki permaneceu imperturbável, curvando o dedo em um gesto de provocação. Chega de conversa. Vamos ver o que você sabe, Ishiki. Como quiser. Daikokuten. Obito deu um grito baixo. Num instante, inúmeras barras pretas apareceram, cravando-se no corpo de Tenshiki. No entanto, ela nem tentou se esquivar, deixando que as varas a atingissem. Craque, craque. Os bastões negros imbuídos da liberação Yin-Yang eram tão frágeis quanto galhos contra sua pele. Eles se estilhaçaram com o impacto, desintegrando-se em nada. Os pensamentos de Obito estavam a 1000. Caramba, ela é durona. Quem não gostaria de uma rainha da batalha robusta e cheia de curvas? Ele sabia o que era aquilo, o dojutsu de Tenshiki Doan. Sob o efeito de Doan, seu corpo ficou invulnerável e seus ataques se tornaram devastadores. Você já sabe que isso não vai funcionar comigo, Tenshiki soltou um grito agudo e deu um soco em Obito. Não foi exagero, seu soco rasgou o próprio espaço. Até a área ao redor começou a se distorcer sob a pressão. A expressão de Obito escureceu. Ele não podia se dar ao luxo de receber aquele soco de frente. Mas ele também não queria revelar Kamui tão cedo. Em vez disso, ele girou o corpo no último segundo, esquivando-se por pouco do golpe. Errando o alvo, Tenshiki imediatamente girou e balançou a perna em direção a ele. Droga, essas pernas brancas. Ele teve um momento para admirar a vista, mas isso não o impediu de reagir. Deslizando para o lado, ele invocou 2 cubos pretos e os lançou em direção a Tenshiki. Tenshiki mudou rapidamente de posição, erguendo sua perna fina. Embora sua perna parecesse delicada, ela quebrou os cubos pretos com um impacto. Que diabos? Esse tanque neutraliza todos os meus movimentos chamativos. Seu dojutsu neutralizava as técnicas de Ishiki, e suas reservas de chakra eram superiores. Não é de se admirar que ela fosse tão confiante. Bom, bum, bum. No início, eles lutaram em terreno plano. Mas logo, Obito estava sendo implacavelmente perseguido e dominado. Tapa. Em certo momento, ele tentou atingir o peito de Tenshiki com a palma da mão. Foi como bater em uma placa de aço. Ele quase quebrou o próprio pulso. Como vou ganhar isso? Se ele batesse nela, ela nem se mexia. Se ela batesse nele, ele tossiria sangue. Sem escolha. Preciso mudar o campo de batalha. Hora de jogar sujo. Vou atraí-la primeiro. Com esse pensamento, Obito abandonou a defesa e a enfrentou em combate corpo a corpo. De longe, Kaguya estava em pânico. O que você está fazendo? Por que está lutando com ela tão de perto? Momoshiki olhou para ela e sorriu. Ishiki perdeu a compostura. Parece que você vai precisar de um novo parceiro em breve. Naquele momento, Horonoa Zoro, não, espere. Otsutsuki Urashiki, obcecado por pesca, aproximou-se, comentando preguiçosamente. Momo, você está enganada. Olhe com mais atenção. Se Momoshiki tivesse sobrancelhas, elas estariam franzidas agora. Quantas vezes preciso te dizer? Não me chame assim. Entendido? Urashiki assentiu repetidamente, exibindo um sorriso malicioso. Entendi, Momo. Momoshiki.
Soltando um longo suspiro, Momoshiki o ignorou e se concentrou novamente na batalha. Enquanto observava atentamente, ele começou a notar algo estranho. Embora Ishiki estivesse sendo espancado e sangrando, seus movimentos permaneceram firmes, sem pânico. Momoshiki franziu a testa. Ele está se deixando atingir de propósito? Mas por quê? Distante. Bom, Obito foi novamente lançado voando pelo ataque de Tenshiki, seu corpo girando no ar. Tenshiki se recusou a lhe dar espaço para respirar, perseguindo-o como um míssil, deixando ondas de choque por onde passava. Agora, os olhos de Obito brilharam quando um vórtice vermelho escuro apareceu, engolindo os dois. Ao ver isso, Momoshiki ficou atordoado. Ele fingiu tudo isso só para atraí-la para uma dimensão separada? Urashiki ficou igualmente perplexo. Só isso? Só mudar o campo de batalha? Que diferença isso faz? Até Tsukini balançou a cabeça levemente decepcionado. Mas entre os espectadores, apenas Kaguya ficou emocionada. Ele vai usar esse dojutsu para combater Doan. Ela cerrou os punhos, animada. Vai, humano. Faça o que for preciso para sobreviver. Capítulo 302. Este era um espaço desolado e sem vida. O solo era composto de lajes retangulares de tamanhos variados, unidas em um padrão irregular. Depois de observar cuidadosamente os arredores, Tenshiki soltou um riso de escárnio. Apenas um subespaço comum. Você passou por todo esse trabalho para me atrair aqui, só por isso? Os lábios de Obito se curvaram em um sorriso misterioso. Este não é um subespaço qualquer. Esta é a minha dimensão Kamui pessoal. Vendo o comportamento confiante de Obito, Tenshiki franziu a testa levemente. Ela não conseguiu dizer imediatamente se ele estava blefando ou não. Para ficar seguro, eu deveria sair deste lugar primeiro. Um brilho branco brilhou nos olhos de Tenshiki enquanto ela ativava seu dojutsu de espaço-tempo. Um vórtice giratório de energia vermelha e preta começou a se formar e se expandir. Mas quando estava prestes a tomar forma, uma interrupção repentina enviou ondas violentas pelo espaço. Pop! Um som como de uma bolha estourando ecoou. O vórtice mal atingiu a altura de metade de uma pessoa antes de desabar sobre si mesmo. Tenshiki. Essa foi a primeira vez que ela se deparou com uma situação dessas. Obito riu baixinho, inclinando a cabeça para olhar para ela. Este é o meu domínio. Uma vez que você entra, você não sai mais. Então, você está pronto para morrer, Tenshiki? Droga! Percebendo que a batalha estava fugindo do seu controle, uma onda de inquietação surgiu no coração de Tenshiki. Agora, Obito percebeu a mudança nas emoções dela e aproveitou a oportunidade. Seus olhos brilharam com uma luz multicolorida. Tsukuyumi. Os olhos de Tenshiki se arregalaram em choque. Nani? Sua visão tremeu violentamente. O céu e a terra pareciam se inverter. Ao mesmo tempo, uma lua vermelho-sangue surgiu em sua visão, lançando um brilho assustador. Brilho. Sob o brilho carmesim sem fim, sua consciência oscilou por um breve momento. Ao ver isso, o rosto de Obito se iluminou de excitação. Caramba, funcionou na primeira tentativa. Minha sorte está ótima hoje. Sem hesitar, ele fechou os olhos e entrou no mundo Tsukuyumi. Quando Tenshiki recuperou a consciência, ela se viu em um espaço sufocante vermelho-sangue. Ela permaneceu em alerta máximo, avaliando cuidadosamente seu estado atual. Após uma rápida verificação, sua expressão escureceu, separando minha alma, chakra e corpo. Naquele momento, uma lenta salva de palmas ecoou. Obito apareceu diante dela, sorrindo. Descobrir sua situação tão rápido, como esperado de você, Tenshiki. Então, você se preparou para se submeter a mim? O olhar frio de Tenshiki se tornou mais aguçado quando ela respondeu em um tom glacial. Não é de se admirar que você esteja tão confiante. Você despertou um novo dojutsu. Mas quem te disse que meu Doan só se aplica ao meu corpo? Obito, que diabos? Onk. Tenshiki estreitou os olhos levemente e olhou para a névoa carmesim atrás dela com desprezo. Por que você não chama seu ajudante oculto para participar? Eu detesto ratos sorrateiros. Obito coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Você percebeu isso também, hein? A névoa de sangue atrás de Tenshiki se agitou, e uma figura nebulosa emergiu gradualmente. Risadas altas e desenfreadas encheram o ar. Alhaia. Antes que ela pudesse ver a pessoa, ela já tinha ouvido sua voz. Quando Tenshiki finalmente conseguiu ver claramente, sua expressão mudou sutilmente. O recém-chegado tinha características distintas de Otsutsuki, e seus instintos gritavam que esse indivíduo era uma ameaça real. Mas, todos os membros do clã capazes de machucá-la estavam atualmente no torneio de seleção divina. Que diabos está acontecendo? A voz de Tenshiki vacilou ligeiramente quando ela exigiu. Quem é você? Não existe tal pessoa no meu clã. Obito sorriu e gesticulou em direção à figura. Deixe-me apresentá-lo. Este é meu querido avô Madara, uma lenda do campo de batalha conhecido como a Rosa Carmesim. Madara revirou os olhos, o seis tomoe de seu Rinnegan brilhando de aborrecimento. Tique. Pirralho, você tem que brincar com seu avô o tempo todo? O olhar de Tenshiki oscilou entre Madara e Obito. Quando ela compreendeu, seu rosto ficou pálido de choque. Você não é Ishiki. Vocês dois? Tenho que sobreviver e relatar isso para Tsukini. Alguém se infiltrou no clã Otsutsuki. Isso é uma conspiração contra nós. Sua expressão endureceu com determinação. Eu vou escapar daqui. Obito coçou o queixo, sorrindo maliciosamente. Agora que você sabe demais, acha mesmo que vamos deixar você ir embora? Os únicos que conseguem guardar um segredo são aqueles cujas almas foram apagadas. Neste mundo, Obito tinha controle completo sobre o tempo, o espaço e a matéria, limitado apenas pelo seu poder ocular. E com ele e Madara exercendo habilidades além de Kekei Touta. Se eles ainda não conseguissem lidar com Tenshiki, Obito poderia muito bem bater a cabeça dele contra uma pedra. Quando os dois se aproximaram, Tenshiki xingou baixinho. Caramba! Seu chakra aumentou violentamente enquanto ela lutava para se libertar das restrições de Tsukuyumi.
Não desperdice sua energia. Por que não se rende e me deixa te consumir? O olhar de Óbito era predatório, seu sorriso assustador. Desde o momento em que você pisou aqui, seu destino foi selado. Ele levantou as duas mãos e as fechou. Vamos ver como você lida com isso, gravidade 100 vezes maior. Estrondo. Com um simples pensamento, um peso insondável surgiu de todas as direções, esmagando Tenshiki. Urg. Ela soltou um gemido abafado. Se não fosse por seu Doan, ela teria sido pulverizada instantaneamente. Óbito suspirou levemente decepcionado. É só até aqui que consigo ir. Olhando para Madara, ele sorriu. Vovô Madara, vamos. Madara caiu na gargalhada e se aproximou dele. Eu vim aqui para lutar ao seu lado, não é? Vamos. À medida que avançavam, seus membros ficaram envoltos em uma aura semilíquida semelhante a uma chama. Este era um novo poder, refinado pela fusão de energia natural com Kekei Tota. Óbito deu a ele um nome apropriado, Overclock da linhagem. Ele avançou primeiro em direção a Tenshiki, sorrindo. Vovô Madara, vamos acabar logo com isso. No mundo Tsukuyomi, o chakra sábio não era reabastecido facilmente. O que significa que o Overclock da linhagem não duraria muito. Madara sorriu confiantemente. Relaxa, Óbito. Acabar com essa mulher vai ser moleza. Capítulo 303. 27 de maio, 60º ano de Konoha. Começando este novo diário para me lembrar de treinar mais forte na segunda metade do ano. O vovô Madara está avançando num ritmo incrível. Não posso me dar ao luxo de relaxar. 1º de junho. O Sr. Jiraiya lançou um novo livro. E ele até me deu uma edição autografada. Digamos apenas que o amor pela leitura é um hábito que nunca deve ser abandonado. É 2 de junho. Joguei cartas com meus amigos. 3 de junho. Joguei cartas com Rinchan. 4 de junho. Joguei cartas com meus amigos. 11 de junho. Óbito, Óbito, como você pôde cair tão baixo? Você não disse que seria forte e diligente? Confúcio disse, eu me examino 3 vezes ao dia. Não consigo continuar assim. É 12 de junho. Joguei cartas. 17 de setembro. Haha, a vila finalmente tem internet. Mesmo que seja dolorosamente lento e eu só saiba tocar shogi, ainda consigo ver esperança. Não jogo videogame há mais de 20 anos. Por favor, deixe as crianças jogarem MOBA e FPS em breve. 21 de setembro. Compareci ao casamento de Itachi e Izumi hoje. Nessa vida, eles finalmente tiveram um final feliz. Casar aos 17 anos é bem normal neste mundo. Claro, algumas pessoas no clã começaram a fofocar pelas costas novamente, reclamando que o jovem chefe do clã estava se casando com alguém com sangue Uchiha impuro. Então, sendo o bom irmão mais velho que sou, ativei meu Susanoo e fui de porta em porta discutindo o assunto com eles. Estragou-os demais. No final, todos ficaram sem palavras. Mas honestamente, quem levou mais a sério foram Naruto e Sasuke. As expressões deles no casamento não tinham preço. Eu deveria ter tirado uma foto. Do jeito que eles pareciam tão desolados, você pensaria que Itachi havia roubado suas noivas. Ah, os pequenos já cresceram. Até o pequeno Agoromo começou a responder ultimamente. Por um momento, de repente me senti velho. Suspiro. Óbito fechou o diário, rindo sozinho com uma pitada de nostalgia. Certo, hora de começar a trabalhar. A avó dele estava na praça para sua aula de dança, e Rinchan tinha ido trabalhar. Ele ainda precisava deixar o pequeno Agoromo em algum lugar primeiro. Com esse pensamento, ele se virou para a pequena figura que vagava por perto e sorriu. Agoromo, o papai tem algo para fazer mais tarde. Que tal eu te deixar na casa do vovô Sakumo? Agoromo balançou a cabecinha e respondeu com uma voz suave. Não, é mais confortável em casa. Óbito coçou o queixo, uma ideia se formando. A pequena Sayuri também está na casa do vovô Sakumo esses dias? Essa é Sayuri Ataki, a filha pequena de Kakashi. Ao mencionar a Loli de cabelos prateados, os olhos de Agoromo brilharam. Papai, quando vamos embora? Óbito. Meu filho está sendo influenciado pelo Kakashi? Ele pegou Agoromo, usou Kamui e chegou à porta de Sakumo. Ei! Ele colocou o menino no chão e bateu na porta. Tio Sakumo, você está em casa? Agoromo imitou gritando. Sayuri, Sayuri, você está em casa? Sakumo abriu a porta com um sorriso caloroso, uma pequena sombra aparecendo atrás dele. Óbito, o que te traz aqui hoje? Antes que Óbito pudesse responder, Agoromo já havia corrido para dentro, agarrando a mão de Sayuri e puxando-a para longe, animado. Ah! Óbito coçou a cabeça desajeitadamente e gesticulou em direção ao filho. Tio Sakumo, tem uma coisa para resolver. Você poderia ficar com esse pirralho hoje? Sakumo riu com vontade. Claro, deixe comigo. Hehe, então vou deixá-lo em suas mãos. Depois de sair da casa de Sakumo, Óbito foi em direção ao hospital de Konoha. Na entrada do hospital, uma figura familiar esperava. Ao ver Óbito se aproximando, a figura rapidamente deu um passo à frente e o cumprimentou com respeito. Sensei, você está aqui. Óbito assentiu levemente e deu um tapinha no ombro do jovem. Kabuto, você aprendeu alguma coisa útil com Orochimaru nesses últimos 2 anos? Kabuto ajustou os óculos, as lentes brilhando enquanto ele refletia. Orochimaru é um indivíduo muito talentoso. Aprendi muito com ele. Óbito assentiu satisfeito. Ótimo. Agora vamos lá. Arranjei um novo professor para você. Um bom aluno deve aprender com uma variedade de mestres. Além disso, ter outra pessoa treinando seu discípulo lhe poupou problemas. Quando chegaram ao escritório de Tsunade, Óbito parou de repente, sinalizando para Kabuto ouvir atentamente. Hehehe, e então nós hehehe. Óbito reconheceu imediatamente aquela risada. Essa risada pervertida. Senhor Jiraiya. Ouvindo a conversa lá dentro, o sorriso de Óbito se tornou travesso. E Jiraiya-sama é realmente ousado. Por um momento, o escritório ficou em silêncio. Então. Idiota Jiraiya. Saia.
Colidir. Um vaso de flores voou e Jiraiya mal conseguiu se esquivar enquanto cambaleava para o corredor. Ele olhou para cima, apenas para ver Obito sorrindo para ele. Jiraiya. Pigarreando, Jiraiya rapidamente ajustou suas vestes e agiu com indiferença. Em Obito, o que te traz aqui? Obito deu um sorriso irônico. Tenho alguns assuntos a tratar com a Lady Tsunade. Ela está aí dentro? Jiraiya coçou a cabeça e riu nervosamente. Haha, sim, você pode entrar. Ao ver Jiraiya parecendo tão culpado, Obito não conseguiu evitar rir. Hehe. Jiraiya, é? Quando Obito passou, ele baixou a voz. Jiraiya-sama, vou ser rápido. Que tal esperar por mim? Jiraiya, sentindo-se um tanto desanimado, assentiu. Tudo bem. Pouco tempo depois, os dois saíram do escritório, Obito tendo organizado com sucesso o treinamento de Kabuto. Olhando para o deprimido Jiraiya, Obito passou um braço em volta do seu ombro com um sorriso. Anime-se, Jiraiya-sama. Que tal eu te levar para uma fonte termal? Os olhos de Jiraiya brilharam de interesse. Tosse? É do tipo certo? Obito revirou os olhos. Jiraiya-sama, você não confia em mim? Eu te levaria para um lugar desses? Jiraiya imediatamente o arrastou consigo. Vamos, vamos. Preciso do calor da água para lavar minhas mágoas. Em uma certa fonte termal mista não tão apropriada, dois homens relaxavam, sorrindo enquanto observavam a cena animada à sua frente. Jiraiya suspirou. Obito, como um homem casado, você deveria visitar lugares como este com menos frequência. Obito assentiu solenemente. Você tem toda a razão, Jiraiya-sama. Os dois trocaram olhares cúmplices e riram. Capítulo 304. Por dentro do mundo de Tsukuyumi. Os gritos agudos de uma mulher ecoavam intermitentemente através da névoa cheia de sangue. Sob o peso de uma gravidade 100 vezes maior, Tenshiki lutava para se mover. Cada passo era uma provação. Sem falar na defesa contra os ataques implacáveis de Obito e Madara. Em apenas algumas trocas, seu chakra já estava começando a entrar em colapso. Droga, droga, droga. Tenshiki cerrou os dentes prateados com tanta força que eles quase quebraram. O chakra desses dois era incrivelmente estranho, ele carregava o poder da aniquilação. Quando a atingiu, ignorou a liberação de extinção, causando dano real nela. Em forte contraste com o crescente desespero de Tenshiki, Obito e Madara permaneceram calmos, atacando com facilidade enquanto conversavam casualmente. Eles eram realmente implacáveis. Obito, se matarmos essa mulher aqui, ela não vai reencarnar com suas memórias, vai? Madara perguntou, abrindo um buraco no corpo de Tenshiki antes de sorrir calmamente. Não se preocupe, vovô Madara. No momento em que ela entrou na dimensão Kamui, sua conexão com o mundo exterior foi cortada. Mesmo que ela reencarne mais tarde, ela não manterá nenhuma de suas memórias atuais. Suas figuras se chocaram novamente. Madara arrancou um dos braços de Tenshiki, fazendo-a gemer de dor, e então continuou falando. A propósito, por que você não deixou o garoto ajudar dessa vez? Afinal, ele treinou por quase 100 anos, ele deve ser útil. Obito balançou a cabeça, parecendo impotente. Vovô Madara, a Goromo mal vivenciou batalhas reais na Terra. Ele pode ter um poder impressionante, mas sua experiência em combate é extremamente limitada. Ele provavelmente não é melhor do que o sábio da Cobra Branca naquela época. Além disso, se eu o trouxesse, Rinchan definitivamente ficaria preocupada. O tom de Obito fez parecer que ele havia passado o último século com Rin e a Goromo cuidando deles. E de fato foi exatamente esse o caso. Por meio de Kamui, ele constantemente compartilhava memórias e emoções com sua contraparte na Terra, atuando como um espião em Takamagahara e um dedicado homem de família em casa. Como dizer, a existência dupla era realmente deliciosa. Apesar da conversa fiada, Obito e Madara não demonstraram misericórdia em seus ataques. Logo, o outro braço de Tenshiki foi arrancado, depois a perna esquerda, depois a direita, depois o tronco. Bom, as garras afiadas de Obito desceram, esmagando o crânio de Tenshiki e extinguindo completamente sua consciência. Assim, outro membro poderoso do clã Otsutsuki, classificado em 25º lugar, havia caído. No momento em que Tenshiki foi morto, uma corrente quente percorreu os olhos de Obito, transformando-os lentamente. Está acontecendo, murmurou Obito. Como ele não tinha mais acesso à interface do sistema, não houve notificações. Mas ele sabia. Essa foi a recompensa que o sistema deixou para ele. Toda vez que ele matava um Otsutsuki, ele ganhava uma habilidade aleatória deles. Quando a transformação foi concluída, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Obito. Ele obteve Doan. Perfeito. Doan e Kamui um sólido, um intangível. Quando usados juntos, os resultados seriam devastadores. Após absorver o chakra de Tenshiki, sua força aumentaria em pelo menos 30%. Naquele momento, ele pôde sentir claramente os benefícios de sua recompensa. Obrigado, humano sistema. Obito silenciosamente expressou sua gratidão. Ele então manipulou a névoa de sangue ao redor, reunindo o chakra despedaçado de Tenshiki em uma esfera de energia quase sólida. Após um breve momento de reflexão, ele separou um décimo do chakra e o empurrou em direção a Madara. Vovô Madara, isto é para você. Madara não hesitou, agarrou a esfera de chakra e absorveu-a em seu corpo. Ele sabia que somente se tornando mais forte poderia realmente ajudar seu neto no futuro. Enquanto absorvia o chakra, ele perguntou. Obito, qual é seu próximo passo? Obito se espreguiçou preguiçosamente e sorriu. Só existem cerca de 20 Otsutsuki mais fortes que eu agora. Pretendo continuar operando sob minha identidade Otsutsuki, levando as coisas devagar. Permanecer no clã Otsutsuki significava que ele poderia sugar seus recursos para se tornar mais forte. E durante as cerimônias da seleção divina, ele poderia legitimamente saquear seus doujutsu. Foi o arranjo perfeito. A única desvantagem foi o tempo gasto. Pensando nisso, Obito não pôde deixar de suspirar. Suspiro no clã Otsutsuki, onde o tempo é medido em milhares ou até dezenas de milhares de anos.
Quem imaginaria que, pelos padrões deles, eu ainda sou apenas uma criança de 100 anos? Madara franziu a testa levemente, mas concordou com a cabeça. É demorado, mas é sem dúvida a abordagem mais segura. Obito absorveu o resto do chakra antes de pegar Madara e deixar o mundo Tsukuyomi, retornando para a dimensão Kamui. Abrindo os olhos, Obito olhou para o corpo sem vida de Tenshiki no chão, hesitando por um momento. Inicialmente, ele planejou refiná-lo em uma pílula e consumi-lo, mas depois de reconsiderar, ele percebeu que não havia muito chakra restante no corpo. Refiná-lo pode não valer a pena o esforço. Afinal, este ainda era um corpo Otsutsuki perfeitamente intacto. E estava cheio de vida, ainda estava quente. Vou ficar com ele por enquanto. Talvez eu o jogue para o Orochimaru pesquisar mais tarde. Ou, guarde para outra pessoa. Obito riu baixinho e jogou o corpo de Tenshiki para o lado. Vovô Madara, estou voltando. Hora de continuar enganando os Otsutsuki. Madara bagunçou o cabelo de Obito, sua expressão cheia de preocupação. Tenha cuidado, Obito. Obito sentiu um calor no coração, mas manteve uma postura relaxada. Não se preocupe, vovô Madara. Com minhas habilidades de atuação, não tem como eles pegarem. Com isso, seus olhos brilharam com um brilho de arco-íris, e ele mais uma vez emergiu no vasto céu estrelado. Olha, tem alguém saindo. É o Ishiki. Inúmeros candidatos à seleção divina viraram a cabeça para assistir Obito reaparecer. Tenshiki não retornou. Será que ela foi devorada? Eu adoraria saber o que realmente aconteceu naquele espaço alternativo. A humanidade ainda está viva. Isso é maravilhoso. Kaguya cerrou seus pequenos punhos de excitação, embora não tivesse certeza do porquê se sentia tão feliz. Momoshiki acenou gentilmente com seu leque, com um brilho estranho nos olhos. Para derrotar Tenshiki tão rapidamente. Ishiki deve ter usado algum tipo de trunfo. Será que ele escolheu lutar em outra dimensão para esconder sua verdadeira força? Urashiki se inclinou para perto de Momoshiki, semicerrando os olhos. Tem alguma coisa errada, você não acha, pequeno Momo? O rosto de Momoshiki escureceu. Ele se virou para Urashiki e enunciou cada palavra cuidadosamente. Você está me desafiando para um duelo, Urashiki? Urashiki rapidamente acenou com as mãos em sinal de rendição, rindo sem jeito. Haha, eu só estava te chamando por um apelido, não precisa ficar nervoso. Maldito seja, Urashiki. Antes que Momoshiki pudesse reagir, Urashiki já havia fugido com um sorriso travesso. Vendo que Urashiki conhecia seus limites, Momoshiki relutantemente deixou para lá. Ignorando os murmúrios ao seu redor, Obito pairou no ar, mantendo o comportamento frio e indiferente de Ishiki. Pensar que Ishiki seria o vencedor. Tsukini observou Obito com intriga. Ishiki, já que você derrotou Tenshiki, há algo que você deseja? Obito curvou-se levemente em direção a Tsukini, com a voz calma. Tsukini, eu gostaria da árvore divina do time do Tenshiki. Os lábios de Tsukini se curvaram em um sorriso cúmplice. Capítulo 305. Os esquadrões de plantio de árvores de Otsutsuki normalmente operavam em duplas. A posse da árvore divina era determinada pelo membro mais forte da dupla. No caso da equipe de Tenshiki, a árvore divina pertencia a Tenshiki. De acordo com as mais altas tradições Otsutsuki, se Obito derrotasse Tenshiki, ele teria o direito de reivindicar tudo o que ela possuía, incluindo sua árvore divina. O líder Tsukini voltou seu olhar para o membro mais fraco da equipe de Tenshiki e perguntou. Shishiki, você ouviu o pedido de Ishiki. O que você acha disso? A expressão de Shishiki mudou um pouco enquanto ele amaldiçoava interiormente seu infortúnio. Se nem Tenshiki é páreo para Ishiki, que escolha eu tenho? Abaixando a cabeça, ele cerrou os dentes e forçou a saída de palavras que iam contra sua vontade. Tsukini-sama, Shishiki não tem objeções. Sendo assim, Tsukini riu baixinho, então se virou para Obito e anunciou. Ishiki, como você desejar, a partir de agora, a árvore divina de Tenshiki é sua. Obrigada, Tsukini-sama. Obito fez uma leve reverência antes de retornar calmamente para a multidão. Embora inicialmente ele quisesse usar o torneio de seleção divina como uma oportunidade para eliminar justificadamente outro Otsutsuki, ele acabou desistindo. Isso não combinaria com a personalidade de Ishiki. Em vez disso, ele concentrou toda sua atenção nas batalhas em andamento entre os Otsutsuki. Eu vou memorizar todas as habilidades deles, e então derrotá-los um por um quando chegar a hora. Enquanto Obito observava atentamente, Kaguya de repente se aproximou dele, a excitação brilhando em seus olhos enquanto ela puxava sua manga. O que essa mulher quer agora? Irritado, Obito puxou a manga sem nem olhar para ela, mantendo os olhos fixos no campo de batalha. Kaguya, Sinto-me injustiçado, mas não direi nada. O torneio da seleção divina durou vários dias e, ao final, dezenas de Otsutsuki pereceram. Foi uma mistura de alegria e tristeza. Aqueles que defenderam suas posições com sucesso ou venceram seus desafios ficaram eufóricos, enquanto os perdedores, a maioria deles já não estava mais viva. Os poucos sobreviventes infelizes tinham expressões de desespero absoluto, parecendo que tinham perdido tudo. Tsukini bateu palmas levemente, passando o olhar pelos Otsutsuki restantes com um sorriso. Todos conquistaram a posição que merecem. Essa é a essência do torneio de seleção divina. Agora, com esta assembleia concluída, espero que todos continuem trabalhando duro neste trimestre. Os Otsutsuki bateram palmas e comemoraram em uníssono. Bendito, Tsukini-sama. Com certeza plantaremos árvores diligentemente e corresponderemos às suas expectativas. Obrigado por sediar a assembleia, Tsukini-sama. A cena diante dele fez Obito rir. Então, não importa onde exista civilização, bajulação e bajulação são inevitáveis, não é?
Quando a cerimônia terminou, Obito se aproximou de Shishiki com um sorriso e, sem cerimônia, fez um gesto de entregue. Diante de um Otsutsuki mais forte que ele, Shishiki não teve escolha a não ser entregar a árvore divina de sua equipe, apesar de sua relutância. Obito rapidamente guardou sua nova aquisição, com um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto. Agora com Kaguya sua donzela 10 caudas, ele possuía 3 árvores divinas. Preciso fazer bom uso desses recursos e ficar mais forte rapidamente, ele refletiu. Um por um, os Otsutsuki se transformaram em raios de luz, desaparecendo no cosmos sem limites. Obito também partiu de Takamagahara junto com sua donzela de 10 caudas, partindo em sua jornada de plantio de árvores para o quadrante. Alimentar o 10 caudas com meu próprio corpo é muito ineficiente. Obito coçou o queixo enquanto uma série de ideias absurdas passavam pela sua mente. Por que não usar o método da Terra, se tornar um Jinchuriki do 10 caudas completo? Por definição, um Jinchuriki que estabelece um entendimento mútuo com sua besta com cauda pode controlar totalmente seu chakra e utilizar suas características únicas. Se ele pudesse se tornar o perfeito Jinchuriki do 10 caudas, ele não poderia simplesmente se plantar. Isso lhe pouparia muito esforço, sem intermediários, sem custos extras. Depois de pensar bem, Obito decidiu tentar. Olhando para Kaguya, que estava ficando para trás, ele insistiu impacientemente. Kaguya, anda logo. Estamos indo embora. Fazendo beicinho, Kaguya murmurou para si mesma. Desde que ele parou de precisar de mim, é assim que ele me trata. Humanos realmente são criaturas sem coração. Entre os trilhões de planetas em uma galáxia, as chances de um deles desenvolver vida, e até mesmo evoluir para vida inteligente, eram menores que 1 em 10 bilhões. Em outras palavras, encontrar um planeta com vida era incrivelmente raro, mesmo se alguém procurasse deliberadamente por uma vida inteira. Portanto, absorver energia de planetas sem vida não incomodava nem um pouco a consciência de Obito. Falando nisso, Obito olhou para Kaguya. Essa mulher não apenas havia tropeçado acidentalmente em um planeta com vida, mas os habitantes locais também se pareciam com os Otsutsuki. Quão astronomicamente baixas eram essas probabilidades? Isso desafia toda a lógica. Balançando a cabeça, ele casualmente escolheu um planeta fértil e jogou Kaguya nele. Tudo bem, plante-se aqui e crie raízes. Tenho outros assuntos para resolver, então vou indo. Antes que Kaguya pudesse reagir, Obito se teletransportou para outro planeta. Este lugar serve. Hora de testar minha teoria. Seus olhos brilhavam com chakra enquanto ele recuperava Madara e uma árvore divina. Vovô Madara, tenho uma ideia que quero testar. Depois de explicar seu plano, Madara assentiu levemente e disse. Acho que é possível. Vá em frente e tente, Obito. Eu cuidarei de você para garantir que nada dê errado. Obito fez um sinal de positivo antes de se aproximar da jovem árvore divina. O 10 caudas é essencialmente uma jovem árvore divina. Aba-aba. Conforme Obito se aproximava, o 10 caudas abanava o rabo animadamente. Obito deu um sorriso irônico. Não me entenda mal, não estou aqui para te alimentar. Na verdade, estou aqui para comer você. Au-ó. O 10 caudas soltou um som confuso, 3 pontos de interrogação praticamente flutuando acima de sua cabeça. Rindo, Obito formou um selo de mão e ativou o selo do caixão do 10 caudas. Cas. Uma poderosa força de sucção irrompeu de dentro dele, puxando instantaneamente o 10 caudas para dentro de seu corpo. Com seu nível atual de força mental e física, se tornar um Jinchuriki do 10 caudas era tão fácil quanto beber água. Próximo passo, alcançar um entendimento mútuo. Fechando os olhos, ele conectou sua consciência ao 10 caudas. Ei, 10 caudas, eu reconheço sua presença. Você reconhece minha presença? Dentro do espaço selado, o 10 caudas estava deitado no chão, ignorando-o completamente. Por milênios, a árvore divina sempre se alimentou dos Otsutsuki. Quando uma árvore divina foi devorada por um Otsutsuki, foi uma vergonha imperdoável. E agora ele queria reconhecimento. Que diabos? Tic. Vendo que o 10 caudas continuava sem responder, Obito fez uma careta. Sem hesitar, ele começou a comprimir as esferas de chakra. Au-ó, santo. Conforme a esfera de chakra crescia mais do que ela mesma, o 10 caudas repentinamente mudou de ideia. Ai ai, tudo bem, eu reconheço você. Obito sorriu. Viu? Um pouco de sinceridade faz toda a diferença. O 10 caudas. O que é esse olhar? Estou errado? Chutando a fera, Obito latiu. Pare de enrolar. Ao trabalho. Capítulo 306. O 62º ano de Konoha, 29 de julho. Sob a orientação do vovô Madara, minha liberação Yin-Yang avançou muito. Depois de praticar com Orochimaru e vários sujeitos experimentais, agora posso usar a liberação Yin-Yang para remodelar células, tecidos, órgãos, até mesmo corpos inteiros. Puta merda, vovó, eu consegui. Acho que adquiri a habilidade de reescrever a expectativa de vida humana. 19 de setembro. Hoje é o 70º aniversário da vovó. Originalmente, planejei estender sua vida útil em 20 anos usando a liberação Yin-Yang, mas eu acidentalmente exagerei, e a fiz voltar aos seus 20 e poucos anos. A avó imediatamente pegou a vassoura que estava ao lado dela e me perseguiu por várias ruas. Uhul! A morte é como vento, sempre ao meu lado. Fazia tanto tempo que eu não me divertia tanto. Ula! 20 de setembro. Malditos jornais antiéticos, que tipo de bobagem eles estão publicando? Chocante. A verdadeira face do Quinto Hokage. Perseguido pelas ruas por uma jovem mulher, tudo por causa disso. O escandaloso caso de amor do Quinto? Não perca. O herói do mundo Shinobi se torna cruel, um colapso moral, uma reviravolta na humanidade. Droga, esperem só. Estou prestes a ligar meu Suzano e bater um papo com cada um de vocês.
Obito fechou seu diário. Ele olhou para o céu escuro lá fora e curvou os lábios em um sorriso sinistro. Hehehe. Uma noite sem lua, perfeita para assassinato e incêndio criminoso. Obito se levantou, vestiu uma capa preta e foi até seu gabinete. De lá, tirou uma máscara branca há muito esquecida. Desperte, hora da caça. Com uma risada arrepiante, ele colocou a máscara e saltou pela janela. Sua silhueta negra se fundiu com a escuridão, desaparecendo em um instante. O irmão Tobi sempre resolve suas divergências antes que a noite acabe. Sob a lua cheia, Obito agachou-se em cima de um poste telefônico, observando a fumaça subir da redação do jornal ao longe. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Uf, é isso que vocês ganham por me caluniarem. O irmão Tobi tem sido muito leniente com todos vocês. O vento da noite soprava contra ele. Obito se jogou no poste, balançando as pernas enquanto pensava. Se eu for para casa a essa hora, com certeza vou acordar o pequeno Agoromo e os outros. Mas se eu não for para casa, o que mais há para fazer? Nesse momento, a figura graciosa de uma certa mulher surgiu em sua mente. Levado pela emoção persistente de suas palhaçadas anteriores, Obito tomou uma decisão impulsiva. Talvez eu deva ir vê-la? Um toque de hesitação passou pelo seu rosto. Após um breve momento de deliberação, ele ativou Kamui. A Megakuri. Finos fios prateados de chuva caíam como seda, formando ondulações no chão. Obito estava parado como um fantasma do lado de fora de um antigo palácio, separado da pessoa que estava lá dentro por apenas uma única parede. Bem, eu já estou aqui. Posso dar uma olhada. Suspirando, Obito entrou no palácio. A noite estava fria como água, a chuva cortava o ar lá fora, enquanto lá dentro, a luz prateada de velas tremeluzia suavemente. Uma mulher com feições delicadas e pitorescas estava reclinada em uma cadeira de sândalo no centro do salão. Ela estava envolta em um robe de pele vermelho claro, examinando cuidadosamente os documentos em suas mãos sob o brilho quente das velas. Obito pigarreou, reprimindo suas emoções complicadas enquanto ria. Ai, há muito tempo ouço dizer que o governante de Amegakure é diligente e trabalha incansavelmente. Agora que vi em primeira mão, devo dizer que os rumores eram verdadeiros. Ao ouvir a voz dele, a mulher não se apressou nem entrou em pânico. Ela se endireitou calmamente, colocou os documentos de lado e olhou para Obito com um ar autoritário. Você está diante de mim, mas não se ajoelha? Sua voz era fria e imperiosa, misturada com um leve toque de ressentimento. Obito coçou a cabeça, parecendo um pouco sem graça. Com o nosso relacionamento, eu realmente preciso me ajoelhar. Ela olhou para o homem à sua frente, com as emoções agitando-se dentro dela. A última vez que nos separamos, você ainda era apenas um menino, e agora? Você cresceu tanto, Konan murmurou suavemente. Obito instintivamente olhou para si mesmo e então rapidamente percebeu seu erro. Para aliviar o constrangimento, ele deixou escapar. Você envelheceu, Konan. Konan soltou um suspiro melancólico e sorriu de forma autodepreciativa. Sim, eu envelheci. Anos gerenciando incansavelmente a Megakure deixaram marcas em seu rosto, linhas finas, fios prateados em suas têmporas. Então, depois de todos esses anos, por que você voltou? Konan perguntou suavemente. Ela preferiria nunca mais vê-lo, para que quando ele se lembrasse dela, fosse apenas de sua beleza. Obito se aproximou, brincando com os dedos enquanto falava. Bem, na verdade, eu já fiz algumas visitas escondidas antes. Os olhos de Konan se arregalaram em choque. Então é por isso que eu sempre sentia como se alguém estivesse me observando quando eu tomava banho? Os olhos de Obito se arregalaram em choque igual. Espera, Konan. É assim mesmo que você me vê? Konan assentiu sem hesitar. Obito. Os dois se aproximaram. O peito de Konan subia e descia enquanto ela murmurava. Não sei o que meus guardas estão fazendo, deixando você ir e vir quando quiser. Obito riu muito, sua voz cheia de confiança. Ah, vamos lá, Konan, não seja tão duro com eles. Quer dizer, sejamos honestos, quantas pessoas neste mundo podem realmente me impedir agora? Konan revirou os olhos e brincou. Ah, parece que alguém ficou muito convencido agora que ele é um figurão. Obito a imitou e revirou os olhos. Ah, parece que alguém se tornou muito arrogante agora que ela é a governante de uma nação, exigindo que ela se ajoelhe e tudo mais. Seu pirralho, você quer levar uma surra? Konan pulou da cadeira e deu um tapa nele. Pai. Obito pegou o pulso dela no ar e, sem pensar, segurou sua mão. Konan congelou. Pirralho, o que você? Ignorando a pergunta, Obito se concentrou, usando sua experiência de mais cedo naquele dia. E assim, o corpo de Konan voltou ao seu estado de quando tinha 20 anos. Olhando para seu reflexo em choque, Konan engasgou. Como isso é possível? Naquela noite, Obito ficou agachado do lado de fora de casa até o amanhecer. Quando amanheceu, ele entrou sorrateiramente e se ocupou na cozinha, preparando o café da manhã para a família. Um sorriso suave surgiu em seus lábios enquanto ele sussurrava para si mesmo. Posso conhecer algumas mulheres bonitas, mas no meu coração só existiu Rin. Nesse momento, uma pequena cabeça apareceu por cima do seu ombro com grandes olhos brilhando. Querida, quando você conheceu essas mulheres lindas? E por que nunca as mencionou antes? E pelo jeito que você disse, parece que tem mais de um. O corpo de Obito ficou rígido. Estou condenado. Capítulo 307. Ano 62 do calendário de Konogakakure, 21 de outubro. Já faz um mês que fui expulso de casa pela Rinchan. Suspiro. Sem ter onde ficar, inicialmente planejei ficar na casa de Shikayu ou Kakashi por um tempo.
Quem diria que aqueles dois desgraçados não me acolheriam? Droga! Sem escolha, fiquei temporariamente na casa de Jiraiya-sama. Vendo o quanto eu estava deprimido, Jiraiya-sama compartilhou uma tonelada de materiais de pesquisa comigo. Depois de lê-los, me senti muito menos deprimido. O ano 62 do calendário de Konogakakure, 7 de novembro, Tsunade-sama finalmente concordou com o pedido de encontro de Jiraiya-sama. Bem, chamar isso de encontro é um pouco exagero. É apenas um jantar simples e um filme. Ainda assim, Jiraiya-sama ficou muito feliz e passou a manhã inteira se preparando. Para ser honesto, na minha opinião pessoal, não acho que Tsunade merece Jiraiya-sama. Mas enquanto ele estiver feliz, como seu aluno, só posso lhe dar minhas bênçãos. Ano 62 do calendário de Konogakakure, 29 de novembro, Rinchan finalmente me perdoou. Voltei para casa. Hahaha. Porém, como punição pelos meus erros, tive que ficar no fundo por um mês inteiro. E ano 62 do calendário de Konogakakure, 17 de dezembro, sob a liderança de Obito, a vila vem expandindo suas operações, prosperando a cada dia. A transição tem sido incrivelmente tranquila. As receitas financeiras têm aumentado constantemente, e estamos até começando a nos libertar do controle do senhor feudal. É claro que o senhor feudal não conseguiu ficar parado e começou a impor sanções a Konoha em vários setores, sentindo-se desamparado e secretamente satisfeito. Obito não teve escolha a não ser ativar seu Susanoo e dar um pequeno passeio do lado de fora do palácio do senhor feudal por alguns dias. Não muito tempo depois, o senhor feudal reconsiderou sua posição, abandonando todas as sanções contra Konoha. Ele até declarou sua disposição de buscar cooperação pacífica e benefício mútuo. Ano 63 do calendário de Konogakakure, 1º de janeiro, hoje visitei Minato-sensei com Kakashi e Rin. Durante nossa conversa, Kushina revelou sutilmente sua crescente ansiedade. Ela está preocupada que seu filho não encontre uma namorada. Naruto já tem 20 anos e ainda é solteiro. Ela não percebeu que no momento em que ela tocou no assunto, o rosto de Naruto ficou vermelho brilhante, enquanto eu não pude deixar de sorrir. Afinal, durante meus passeios sem rumo pela vila, eu definitivamente vi Naruto fazendo caminhadas noturnas com sua princesa Byakugan mais de uma vez. Esse garoto é tranquilo desde pequeno. Eu realmente não entendo por que a Kushina está tão preocupada. Falando nisso, ver Karin hoje me lembrou de algo interessante. Ela, Sasuke e Sakura agora são membros do esquadrão de aprendizes de Naruto, e pelo que ouvi dizer, ela e Sakura costumam brigar feio por causa de Sasuke. Duas Kunoichis poderosas se enfrentando, só de imaginar já é divertido. Será que o nosso querido Sasuke vai ficar com qual deles? O ano 64 do calendário de Konogakakure, 12 de março, eu estava muito ocupado treinando o ano passado e não tive tempo de escrever no meu diário. Claro, meu novo console de jogos pode ter tido algo a ver com isso. De qualquer forma, a promessa de 10 anos que fiz com aquele idiota ingênuo está se aproximando. Meu sangue está começando a ferver de expectativa novamente. Depois de viver em paz por tanto tempo, comecei a ansiar pela batalha mais uma vez. Clã Otsutsuki. Vocês estão prontos para o julgamento? Ano 65 do calendário de Konogakakure, 3 de novembro. Mesmo com o poder incompleto do 10 Caudas, Madara de alguma forma conseguiu compreender a habilidade de Kekimora. Não só isso, mas ele até fundiu isso com energia natural, desenvolvendo um poder totalmente novo e aterrorizante. Não tenho palavras para expressar meu choque, então tudo o que posso dizer é: puta merda, Madara, por que você é tão poderoso? O ano 66 do calendário de Konogakakure, 7 de dezembro, uma situação embaraçosa surgiu. Madara já me explicou os princípios teóricos por trás da convergência da linhagem, mas, depois de um ano inteiro, ainda não consegui dominá-lo completamente. Dito isto, consegui estabelecer uma conexão com meu avatar Otsutsuki. Em breve, enviarei meu avatar para Takamagahara enquanto meu corpo real permanecerá na Terra para continuar treinando. Não tem problema. Ano 67 do calendário de Konogakakure, 22 de abril, a promessa de 10 anos chegou. Meu avatar Otsutsuki já partiu com Kaguya para Takamagahara. Enquanto isso, permaneço na Terra, treinando diligentemente e ficando com Rinchan e os outros. Essa dupla existência é uma experiência bastante interessante. Posso acompanhar minha família e, ao mesmo tempo, aproveitar a emoção de explorar o universo. Sem mencionar que tem um certo idiota ingênuo ao meu lado, Ain, complementando os intervalos de tempo perdidos com entradas do diário de Obito. De volta ao presente. Sob a pressão e exploração implacáveis de Obito, a eficiência de sua equipe na coleta de energia planetária excedeu em muito a de outros esquadrões. Isso naturalmente significava mais benefícios para eles acumularem. Durante as missões, Obito deliberadamente fez inimigos entre vários membros formidáveis da Otsutsuki. Ele esperava que eles o desafiassem no próximo torneio de seleção divina. Com certeza, seu plano funcionou. Entre os Otsutsuki, apenas aqueles que devoraram os da sua própria espécie conseguiram chegar ao topo. Além das frutas de chakra, consumir os outros membros do clã era a melhor maneira de ficar mais forte. Torne-se um predador, ou seja devorado. Essa era a lei. No último torneio de seleção divina, alguém lançou um desafio de duelo de vida ou morte para Obito. Um Otsutsuki riu descontroladamente e perguntou: Ishiki, você ousa lutar comigo? Obito flutuou para fora da multidão. Franzindo a testa ligeiramente, ele inclinou a cabeça com um olhar confuso e murmurou: eu sempre odiei derramamento de sangue desnecessário, mas vocês insistem em me arrastar para essas lutas. Sua expressão ficou mais séria. Já que você está tão ansioso para morrer, é melhor se preparar para se tornar minha refeição. Os Otsutsuki ao redor aplaudiram entusiasticamente. Suijin observou com diversão, seus lábios se curvando enquanto falava. Ishiki, se possível, tente não mudar a batalha para outra dimensão desta vez.
Da última vez, perdemos a chance de testemunhar seu duelo com Tenshiki. Todos ficaram bastante decepcionados. Ele se virou para os membros do clã reunidos com um sorriso. Estou certo. Urashiki foi o primeiro a intervir. Suigen está certo. Há 2000 anos me arrependo de ter perdido aquela luta. Chique, esse bajulador nunca muda. Momoshiki revirou os olhos e fechou o leque com força. Suigen realmente tem uma perspicácia aguçada. Ele fala por todos nós. Kaguya lançou um olhar preocupado para Obito, sentindo-se inquieta com a batalha que viria. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 308. Obito ficou no vazio, encarando Otsutsuki Tsuigen de longe. É uma pena que não exista nenhuma equação quadrática ou fórmula polinomial chamada Otsutsuki. Vocês poderiam ter formado uma equipe inteira. Suigen zombou, seus olhos frios brilhando perigosamente. Ishiki, farei você pagar pela sua arrogância. Obito bufou, mas não disse mais nada. Sua figura se tornou turva enquanto ele avançava direto em direção a Tsuigen. Daikokuten. Uma saraivada de bastões negros caiu sobre Tsuigen como uma tempestade. Mesmo assim, Suigen permaneceu imperturbável. Ele nem tentou se esquivar. Em vez disso, ele ativou seu doujutsu, Ishigon. Ishigon, dizem que determina fortuna ou infortúnio com uma única palavra. O olho divino do destino e da profecia. Fortuna, ele entoou. Com essa única frase, ele moveu seu corpo levemente, apenas o suficiente para escapar de cada barra preta sem sofrer nenhum arranhão. Que doujutsu irritante, murmurou Obito. Suigen conjurou uma lâmina de chakra carmesim usando sua habilidade, Hagakure. Ele brandiu a lâmina, cortando o vazio enquanto avançava em direção a Obito. Obito respondeu com uma katana negra forjada com a liberação Yin-Yang, enfrentando o golpe de Tsuigen de frente. Clang, clang, clang. Suas lâminas se chocaram, cada golpe mirando os órgãos vitais do outro. Uma troca mortal, porém elegante. Faíscas voavam enquanto suas figuras serpenteavam pelo campo de batalha, sombras e aço entrelaçados. O Rinnegan de Obito brilhou quando ele ativou novamente o Daikokuten. Um enorme cubo preto se materializou, descendo sobre Suigen numa velocidade implacável. Suigen, no entanto, manteve a calma. Ele travou uma troca de lâminas com Obito e falou em tom indiferente. Infortúnio. Naquele momento, o chakra de Obito vacilou por um breve instante. Seus movimentos pararam o suficiente para custar-lhe o controle. O colossal cubo negro, agora descontrolado, caiu indefeso no vazio além. Aproveitando a oportunidade, a lâmina de Suigen brilhou, abrindo um corte profundo no peito de Obito. Ei, Shiki, é só isso que você tem? Suigen provocou. A expressão de Obito escureceu. O doujutsu de Suigen Ishigon permitia que ele manipulasse seu próprio destino ou de seu oponente com uma única palavra. Era praticamente impossível se proteger de uma habilidade como essa. Mas isso funciona a meu favor. Obito pensou consigo mesmo. Isso torna mais fácil para mim morrer em suas mãos. Dentro do Takamagahara, um navio de guerra da classe estelar. Quase todos os Otsutsuki a bordo estavam reunidos no convés de observação, com os olhos grudados na batalha lá fora, sem querer perder nem um segundo do espetáculo. Quando poderei estar entre os grandes e participar da seleção divina? Um único golpe pode rasgar o vazio. Este é o verdadeiro poder. E pare de sonhar. Takamagahara fornece comida e abrigo. Por que não aproveitar uma vida fácil? No meio da multidão, dois Otsutsuki em particular pareciam deslocados. Eles observaram por um tempo antes de perderem o interesse, balançando a cabeça enquanto se viravam, indo em direção à sala de controle. Ao ver isso, um espectador curioso gritou. Você vai embora? Se perder esta seleção divina, talvez nunca mais veja outra na vida. Uma das figuras que partiam suspirou. Esse tipo de evento está muito além do nosso alcance. Quanto mais assisto, mais desesperado me sinto. O outro riu amargamente. É melhor nem assistir. Assim, não perderemos tempo com sonhos inatingíveis. O questionador Otsutsuki balançou a cabeça. Um Otsutsuki que não aspira à divindade não é um verdadeiro Otsutsuki. Vocês dois são pessimistas demais. Ele então se virou, concentrando-se novamente na batalha. Mas quando os dois passaram para além de sua vista, seus rostos se contorceram em sorrisos assustadores. Um deles lambeu os lábios antes de falar em tom sinistro. Esperei 1000 anos por isso. Espero que tudo dê certo. Ele se virou para o companheiro e sorriu ironicamente. Você está pronto, Kabuto? Seu companheiro ajustou os óculos imaginários e curvou os lábios em um sorriso irônico. Claro, Orochimaru-sama. Eu estava esperando o sinal. É isso mesmo, esses dois Otsutsuki eram ninguém menos que Orochimaru e Kabuto. Há muito tempo, Obito entregou o corpo a Orochimaru para pesquisa. Após quase um século de estudo, Orochimaru decifrou os segredos da composição genética dos Otsutsuki. Com base nesse conhecimento, ele modificou a técnica reencarnação de cadáveres vivos. Ele transformou isso em um jutsu proibido capaz de tomar corpos de Otsutsuki. Com a ajuda secreta de Obito, ele e Kabuto conseguiram tomar posse dos corpos de dois insignificantes Otsutsuki. Então, usando sua inteligência e astúcia, eles passaram milhares de anos subindo na hierarquia do Takamagahara. Agora, eles eram figuras-chave no centro de controle do navio de guerra. E tudo isso foi em preparação para hoje e a seleção divina. O momento que eles tanto esperavam. Finalmente chegou a hora. Os dois trocaram olhares, vendo a excitação refletida nos olhos um do outro. De volta ao vazio, Obito estava sendo empurrado cada vez mais para trás. Cada vez que suas lâminas se chocavam, a espada carmesim de Suigen repelia a katana negra de Obito, abrindo novas feridas em seu corpo. Infortúnio. Mais uma vez, Obito se viu inexplicavelmente vacilando, cometendo um erro incomum. Suigen aproveitou o momento, derrubando a katana de Obito antes de cortar um de seus braços com um único golpe. Gá! Obito soltou um grito de dor. Entre os espectadores, Urashiki cobriu os olhos dramaticamente. Ah não, o Ishiki está ficando destruído. Não aguento mais assistir. Momoshiki girou seu leque impassível.
parece que o doujutsu do Tsuigen é superior. A natureza do Ichigon, uma habilidade capaz de alterar o próprio destino, era fundamentalmente avassaladora contra doujutsu tangíveis como o Daikokuten. Tsukini coçou o queixo, um sorriso quase imperceptível surgindo em seu rosto. Estava claro para todos, Tsuigen havia conquistado o domínio absoluto. A derrota de Ishiki era inevitável. Parece que fui cauteloso demais. Afinal, o Ishiki não representa nenhuma ameaça real para mim. Kaguya observou Obito com o corpo dilacerado e sangrando, lutar contra a força avassaladora. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com uma névoa inquietante. Humano, você realmente vai morrer dessa vez? Infortúnio. Tsuigen riu descontroladamente. Outra troca. Outro braço perdido. Agora torne-se parte de mim, Ishiki. Tsuigen bateu palmas, fazendo com que os anéis vermelhos atrás dele se expandissem dramaticamente. Fusão Hagakure. Uma tempestade de armas de chakra irrompeu dos anéis. Brilha, brilha, brilha. Espadas, lanças, alabardas, machados, foices, ganchos, chicotes. Uma explosão ofuscante de luz vermelha. Antes que a maioria pudesse reagir, as armas já haviam atravessado o corpo de Obito. No instante seguinte, espirro. O corpo de Obito se estilhaçou em inúmeros pedaços, espalhando-se pelo vazio. Capítulo 309. Em meio à chuva de sangue, Tsuigen exibia um sorriso triunfante. Ele ergueu a mão, reunindo os restos do corpo e chakra explodidos de Ishiki em uma única massa. Em seguida, comprimiu e condensou ainda mais, refinando-a em uma pílula pequena o suficiente para engolir. Com o estalar de dedos, a pílula voou para sua palma, e ele a engoliu de uma só vez. Ele fechou os olhos, saboreando a sensação enquanto a onda de chakra irrompia dentro dele. A batalha havia chegado ao fim. Tsukini liderou os aplausos com um leve sorriso nos lábios enquanto declarava: Ishiki está morto. Anuncio que o vencedor final é Tsuigen. Agora vamos celebrar nosso campeão e nos preparar para a próxima rodada de batalhas. Os Otsutsuki na multidão explodiram em aplausos. Apenas Kaguya franziu as sobrancelhas em preocupação. Humanos, ele está realmente morto assim? A bordo da nave estelar Takamagahara. Dentro dos aposentos pessoais de Ishiki, o Uchiha Obito estava sentado de pernas cruzadas com um sorriso no rosto. Silenciosamente, ele suportou a transformação do selo Karma enquanto este o remodelava. Chifres saíam de sua cabeça, sua pele ficava mais pálida. Em pouco tempo, ele não tinha mais a aparência de um humano, mas sim a de um Otsutsuki. Flexionando os membros, ele riu baixinho. E graças à minha sincronização com o clone há um século, meu doujutsu ainda está intacto. Minhas reservas de chakra estão um pouco abaixo do esperado, mas isso não afetará o plano geral. Pois bem, é hora de começar. Ele pegou seu assistente digital pessoal e enviou uma mensagem para Orochimaru. Sala de controle da nave estelar. Orochimaru tirou seu assistente digital pessoal de dentro das vestes. Seus olhos dourados brilharam de curiosidade enquanto lia a mensagem. Ao lado dele, Kabuto sorriu animadamente. Já está na hora? Orochimaru assentiu lentamente com um sorriso sinistro. Vamos começar, Kabuto. Os dois caminharam calmamente até o painel de controle principal da nave. Então seus dedos dançaram pelo teclado, digitando uma sequência rápida de comandos. Os outros Otsutsuki na sala de controle franziram a testa e os questionaram. Ei, o que vocês dois estão fazendo? Mas Orochimaru e Kabuto os ignoraram, suas mãos se movendo ainda mais rápido. Uma linha após a outra, o código vermelho inundou a enorme tela de controle. Eles reescreveram os comandos fundamentais da nave, concedendo a si mesmos autoridade suprema sobre Takamagahara. Droga! Matem-nos agora. Os Otsutsuki avançaram, desencadeando uma série de ataques mortais. Mas Orochimaru e Kabuto já haviam se afastado do console, desviando rapidamente dos golpes. Um dos Otsutsuki olhou para a tela e ficou pálido de horror. Seus maníacos! Vocês realmente ativaram o sistema mão morta? Os atacantes abandonaram imediatamente o ataque. 2 deles permaneceram, lançando punhais furiosos para Orochimaru e Kabuto, enquanto o resto correu em direção aos controles, tentando desesperadamente desfazer o dano. Orochimaru observou a cena com um sorriso irônico e falou em tom gélido: é inútil. Não desperdice seus esforços. Você nem terá tempo de decifrar meu código antes que ele venha atrás de você. O sorriso de Kabuto se alargou quando ele acrescentou: se eu fosse você, aproveitaria meus últimos minutos de vida. Fora da nave estelar, no vazio do espaço, Tsukini observou seus parentes massacrando-os aos outros com diversão. Mas naquele momento, de repente, seu assistente digital pessoal emitiu um alarme estridente. Bic, 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 bic. Não era apenas o dispositivo dele, todos os Otsutsuki presentes tiveram seus assistentes digitais pessoal disparando ao mesmo tempo. Logo em seguida, vozes em pânico se seguiram. O que está acontecendo? Por que Takamagahara está ativando o sistema mão morta? O quê? Isso significa que nós... A simples menção do sistema mão morta provocou uma onda de medo no campo de batalha. Até mesmo aqueles que estavam em combate pararam de lutar, suas expressões se transformaram em choque. Momoshiki, normalmente calmo e sereno, virou-se para Tsukini com urgência. Tsukini-sama, o que diabos está acontecendo? Tsukini olhou feio para seu assistente digital pessoal e rosnou. Alguém ignorou minha autoridade e ativou à força o sistema mão morta. O sistema mão morta foi uma contramedida que os Otsutsuki projetaram meticulosamente. Ele só deveria ser acionado em caso de uma ameaça existencial à raça inteira. Uma vez ativada, a nave entraria automaticamente em bloqueio total, gerando uma barreira espacial impenetrável. Nem mesmo o próprio Tsukini conseguiu rompê-la em 1 minuto. Essa barreira foi projetada especificamente para evitar que alguém poderoso como ele invadisse a nave e fizesse um ataque de fúria. Em outras palavras, sua força foi adaptada tendo em mente todo o poder de Tsukini. Ao perceber isso, Tsukini sentiu como se tivesse dado um tiro no próprio pé.
Seu rosto escureceu enquanto ele dava ordens. Os 20 melhores membros do clã ficarão. O resto, recue para uma distância segura. Na verdade, nenhum comando era necessário. Muitos Otsutsuki já haviam se transformado em raios de luz, fugindo para o espaço. No momento em que o sistema Mão Morta fosse acionado, Takamagahara ativaria todos os seus sistemas de armas. Após uma contagem regressiva de 1 minuto, ele desencadearia um bombardeio indiscriminado e devastador sobre tudo dentro do alcance. Esse atraso de 1 minuto existia apenas para permitir que qualquer Otsutsuki fora da nave escapasse, um último resquício de misericórdia. Dentro da nave estelar, Obito chegou ao cais de atracação, onde uma horda de Otsutsuki estava reunida. Como a própria personificação da morte, ele começou seu massacre. Daikokuten, Kamui, hastes escuras surgiram como um emaranhado de espinhos, distorcendo o espaço ao redor delas. Os guerreiros Otsutsuki não tiveram chance. Caíram como trigo diante de uma foice. Ah! Socorro! Ishiki, como você ousa? Tsukimi-sama não vai perdoar isso. Maldito seja! Que você sofra por toda a eternidade. Ishiki-sama, por favor, me poupe. Por quê? Por que você está fazendo isso com a gente? Somos apenas pessoas comuns. Gritos de agonia, maldições e súplicas desesperadas enchiam o ar, mas Obito não ouviu nada disso. Ele abriu caminho pela baía, de uma ponta a outra, sem nem piscar. Houve Otsutsuki que buscaram a paz? Sim, mas eles já tinham sido devorados há muito tempo pelos seus próprios parentes. Aqueles que não estavam dispostos a consumir os outros não tinham poder para resistir. Seus destinos eram sempre os mesmos: serem sacrificados na seleção cerimonial do clã, reduzidos a nada mais que alimento para os mais fortes. Foi justamente porque Obito entendeu isso que ele não hesitou em seu massacre. Aqueles que sobreviveram até agora carregaram seus próprios pecados. Enquanto o sangue encharcava suas vestes brancas, ele sussurrou com fria misericórdia. Suas vidas perversas terminam hoje. Tornem-se parte de mim. Capítulo 310. Dentro de Takamagahara, Obito se movia sem impedimentos, ceifando impiedosamente as vidas dos Otsutsuki em seu caminho. Qualquer Otsutsuki poderoso capaz de detê-lo ou mesmo retardá-lo já estava trancado do lado de fora da nave, selado pelo sistema Mão Morta. Quanto aos fracos que ficaram a bordo, Obito os massacrava sem restrições. A cada Otsutsuki que caía, seu poder ficava mais forte. Fora de Takamagahara, o período de proteção de 1 minuto estava prestes a terminar. Uma série de armas aterrorizantes emergiu da nave estelar: canhões cinéticos eletromagnéticos, feixes de partículas de alta energia, lasers de raios gama, torpedos interestelares. Não seria exagero dizer que esse sistema de armas de 4 pontas poderia facilmente destruir um planeta. Mas os 21 Otsutsuki que permaneceram do lado de fora não demonstraram medo. Eles transcenderam os limites mortais, e sua força desafiava a própria razão. O rosto de Tsukimi estava sombrio enquanto ele olhava para Takamagahara, agora fora de seu controle. Contenha os ataques da nave, ordenou ele friamente. Eu romperei a barreira espacial do sistema Mão Morta. Ponto. Entendido. Responderam os Otsutsuki ao redor em uníssono. Uma barragem cataclísmica desceu sobre eles. Os Otsutsuki exibiram suas diversas habilidades, esgotando cada grama de poder para criar uma zona segura para seu rei. Dentro de Takamagahara, de pé no topo de uma montanha de cadáveres, Obito interrompeu seu massacre. Com exceção de alguns sobreviventes sortudos escondidos em cantos remotos, todos os Otsutsuki a bordo já haviam caído a seus pés. Através da tela enorme à sua frente, ele podia ver Tsukimi tentando desmantelar o campo espacial da nave. Preciso me apressar. Aquele cara está prestes a me atacar. Resmungando para si mesmo, ele começou a refinar uma pílula, usando milhares de cadáveres de Otsutsuki como fonte. Poucos minutos depois, rachadura. Um som nítido ecoou pelo navio, como se algo tivesse se quebrado. No instante seguinte, Tsukimi e outros 10 Otsutsuki de elite rasgaram o espaço e invadiram a bordo. Os 11 restantes pereceram sob o ataque devastador da Mão Morta. Observando a paisagem infernal dentro da nave, os olhos de Tsukimi ardiam de fúria, sua aura aterrorizante fervilhava incontrolavelmente. Ishiki, como você ousa? Seu clã outrora poderoso, construído por suas próprias mãos, fora exterminado em poucos instantes. A fúria de Tsukimi não tinha limites. Obito calmamente colocou uma pílula de chakra quase solidificada na boca e lançou um olhar tranquilo para os Otsutsuki reunidos. Ousadia? Eu já fiz isso. E daí? A pílula se dissolveu instantaneamente, liberando uma onda de chakra que percorreu seu corpo. Bum, 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 bum. Diante dos olhos atônitos dos Otsutsuki, o poder de Obito atingiu níveis aterrorizantes, superando a maioria deles em segundos. Somente quando ele chegou perto da paridade com Tsukimi a escalada repentina finalmente parou. Bom, muito bom, Ishiki. Tsukimi rosnou com os dentes cerrados. Você acha que simplesmente acumular chakra te torna igual a mim? Obito balançou a cabeça e apontou para o olho esquerdo. Claro que não. Olhe mais de perto. À primeira vista, seu olho esquerdo parecia inalterado, ainda adornado com 6 tomoi. Mas um olhar mais atento revelou algo surpreendente. Cada tomoi ficou mais escuro e mais denso. E dentro de cada um dos 6 tomoi havia mais 36 microtomoi, um total de 216 tomoi, cada um representando uma técnica ocular diferente. O lobisomem Otsutsuki. Toda vez que você mata um Otsutsuki, você adquire aleatoriamente uma de suas habilidades. Embora o Otsutsuki mais fraco a bordo tivesse uma baixa taxa de queda, mesmo uma mera chance de 1% garantiu a Obito um arsenal impressionante.
Kagutsushi Itsukami Jitsumi Kanko. Yamato Takeru Fertilidade Transcendente. Essa última pareceu um pouco estranha? Em todo caso, com um suprimento de chakra suficiente e mais de 200 técnicas oculares à sua disposição, Obito não via como perder. Enquanto Otsutsuki hesitava momentaneamente, Obito aproveitou a oportunidade. Sem um pingo de honra, ele liberou 30 dojutsus diferentes de uma só vez, apagando instantaneamente 2 Otsutsuki enfraquecidos da existência. Arg! Seus gritos agonizantes ecoaram enquanto suas almas eram despedaçadas pela técnica Taira no Masakado. O coração de Tsukine se apertou em alarme. Naquela fração de segundo, ele sentiu Obito liberando dezenas de habilidades simultaneamente, ataques abrangendo alma, corpo, espaço-tempo e até mesmo a própria causalidade. Era impossível conter um ataque tão complexo em um instante. Rangendo os dentes, Tsukine encarou Obito com um olhar sombrio. Ishiki, pare com essa matança sem sentido. O que você quer? Podemos negociar. Obito coçou o queixo, pensativo. Quero saber o seu segredo, Tsukine. Por que acumular frutas de chakra em vez de consumi-las você mesma? O que você está realmente planejando? O olhar de Tsukine brilhou de incerteza, sua mente acelerada. Naquele momento, a forma de Obito tremeluzia erraticamente, como se estivesse pulando quadros na realidade. Um momento depois, ele se estabilizou, erguendo uma sobrancelha. Parece que você tentou me apagar da existência em um nível causal. Se não fosse por sua recém-adquirida técnica, Ami no Tokotashi, capaz de resistir a tais ataques esotéricos, ele teria sido apagado como um fantasma, desaparecendo no esquecimento. O rosto de Tsukine escureceu. Você até rebateu isso. Seu velho bastardo, zombou Obito. Sem honra nenhuma. Vamos ver como você lida com isso. Ele se lançou para frente. Bum, bum. Num piscar de olhos, mais 2 Otsutsuki caíram. Embora cada um deles estivesse entre os mais fortes de sua espécie, nenhum tinha mais do que 4 ou 5 dojutsus. Enfraquecidos e maltratados, eles não tiveram chance contra as habilidades avassaladoras de Obito. Sorrindo, Obito canalizou seu Kakashi interior e provocou. É inútil. Com mais de 100 técnicas oculares à minha disposição, você não tem chance de vencer. Com mais 4 mortes, ele ganhou 4 novos e poderosos dojutsus. 220 no total. Mais uma vez sua forma ficou turva quando ele passou por Tsukine, mirando no Otsutsuki restante. Maldito seja! Lute de frente comigo se tiver coragem. Observando seus guerreiros de elite caírem como trigo colhido, impotentes para intervir, Tsukine estava à beira da loucura. Covarde! Encare-me! Obito largou o último cadáver de Otsutsuki e se virou para ele com um sorriso torto. Tudo bem. Só nós dois agora, como você desejou. Capítulo 311. Obito curvou os lábios e falou em um tom casual. Estarei esperando por você lá fora, Tsukine. Com isso sua figura tremulou e desapareceu instantaneamente de Takamagahara. Obito já considerava esta nave estelar sua propriedade pessoal. Naturalmente, ele não tinha intenção de deixar que a batalha iminente danificasse seu precioso navio. Tsukine soltou um rugido furioso e também apareceu no vazio. Sem desperdiçar palavras, os dois entraram em choque instantaneamente. Técnicas aterrorizantes de todos os tipos choviam umas sobre as outras, como se o chakra fosse uma reflexão tardia. Neste momento, os sistemas de armas de Takamagahara já estavam sobrecarregados. À distância, vários Otsutsuki começaram a retornar. O que diabos aconteceu? Isto é, o primeiro a retornar, Urashiki, arregalou os olhos em choque. Ishiki está lutando contra Tsukine-sama? E eles estão empatados? Momoshiki apareceu ao lado de Urashiki, girando solenemente seu leque. Será que a anomalia na nave estelar anterior foi causada por aquele bastardo do Ishiki? Obito, do que diabos você está falando? Eu não sou um personagem barato de história de fantasma. Atrás deles, Otsutsuki Kinshiki também havia chegado. Classificado em 21º lugar no clã, ele escapou por pouco da morte. Sua expressão estava cheia de descrença. Como isso é possível? Ishiki acabou de completar sua reencarnação. Como ele pode ser tão forte? Ninguém tinha uma resposta para ele. Um dos Otsutsuki falou gravemente. Deveríamos ir ajudar Tsukine-sama? Kinshiki zombou. Ajudar? Com a nossa força atual, estaríamos apenas jogando nossas vidas fora. A batalha entre Tsukine e Obito já havia ultrapassado sua compreensão. O espaço ao redor deles estava cheio de feridas abertas, incapazes de cicatrizar antes de serem dilaceradas novamente, centenas, milhares de vezes num piscar de olhos. O próprio tecido de causa e efeito ao redor deles se distorcia cauticamente, com origem se formando e se dissolvendo em um ciclo sem fim. Qualquer um que ousasse interferir seria apagado no nível fundamental da existência. Não, talvez alguns já tivessem tentado. Eles foram simplesmente apagados da realidade, não deixando nenhuma lembrança de sua existência. Momoshiki fechou o leque de repente e seu olhar penetrante pousou em Kaguya. Mulher, Ishiki era seu parceiro. Não tem como você saber dos segredos que ele guarda. Kaguya pescou seus grandes olhos lacrimejantes, parecendo magoada. Mas eu realmente não sei de nada. Ishiki nunca me contou nada. Momoshiki se voltou para outro Otsutsuki, um que possuía um doujutsu que podia discernir a verdade das mentiras. Otsutsuki franziu a testa levemente e assentiu. Meu doujutsu confirma que Kaguya está dizendo a verdade. Kaguya concordou com tristeza enquanto ria consigo mesma. Claro que estou falando a verdade. Ishiki nunca me contou nada, porque ele morreu há milhares de anos, R. Com a única vantagem perdida, os Otsutsuki reunidos só podiam continuar observando a batalha. Alguns demonstraram preocupação, alguns ferviam de ódio, enquanto outros assistiam com expressões enigmáticas. Sob seus olhares variados, algo ainda mais chocante ocorreu. Tsukine-sama, está perdendo? No centro do campo de batalha, Obito fez Tsukine voar com um golpe e então sorriu.
Nada mal. Você realmente possui 6 tipos diferentes de doujutsu. Quando usados juntos, mesmo alguém com uma reserva de chakra maior que a sua não necessariamente teria vantagem. Mas infelizmente você me encontrou, o cara com 220 doujutsus diferentes. A expressão de Tsukine escureceu. Na troca de golpes que tiveram agora, ele foi completamente dominado. Com um suprimento inesgotável de chakra, aquele com mais doujutsu tinha uma vantagem esmagadora. Foi somente graças à sua vasta experiência em combate e ao domínio dos seus 6 doujutsu que ele durou tanto tempo. Qualquer Otsutsuki menor já teria sido destruído. Como você adquiriu tantos doujutsus? Será que você também obteve a evolução celestial? Impossível. Tsukine primeiro expressou sua suspeita, mas imediatamente a descartou. Obito coçou o queixo e riu com interesse. Então, a chamada evolução celestial realmente contém um grande segredo. Diga-me, seu estoque de frutas de chakra também está relacionado a isso? Tsukine ficou em silêncio, analisando a situação. Nesse ritmo, ele inevitavelmente perderia. A vitória estava fora de alcance. Nesse caso, terei que arriscar tudo, pensou ele, rangendo os dentes. Já que você está tão desesperado para saber, então eu realizarei seu desejo. Um brilho implacável brilhou nos olhos de Tsukine enquanto ele detonava um selo que havia sido passado adiante por milênios. Uma luz brilhante de espada, incompreensível até mesmo para Tsukine e Obito, irrompeu, refletindo nos olhos de todos. Era como se uma lâmina tivesse sido retirada de outro mundo, abrindo uma fissura entre as dimensões. Uma figura vestida com vestes brancas atravessou a fenda. Seus olhos brilhavam com a passagem dos sóis, luas e estrelas, e as próprias leis da existência se entrelaçavam ao redor dele em uma dança sem fim. Com apenas um olhar, os Otsutsuki reunidos sentiram suas mentes girarem e seus pensamentos congelarem momentaneamente. Tão forte. Obito engoliu em seco. Tsukine realmente conseguiu invocar alguém tão poderoso. Isso é ruim, muito ruim. Seus instintos gritavam que se aquele ser quisesse, ele poderia acabar com a vida de Obito com um mero pensamento. Tsukine curvou-se profundamente, sua voz solene e reverente. Bem-vindo, Supremo Imortal da Evolução Celestial. A figura franziu as sobrancelhas, formando um selo de mão enquanto olhava para Tsukine com confusão. Apenas 30.000 anos se passaram neste mundo. Você completou a missão que nossa seita lhe confiou? Um brilho branco brilhou nos olhos de Tsukine. No momento seguinte, mais de 1000 frutos de chakra resplandecentes se materializaram, brilhando no vazio. Tantos frutos de chakra. Muitos Otsutsuki observavam com ganância. Se não fosse pela presença do imortal e pelo poder de Tsukine, eles já poderiam ter atacado para capturá-los. Porém, em vez de alegria, o imortal soltou um bufo frio. Uf! Cadê a outra metade? Instantaneamente, uma pressão indescritível desceu sobre o campo de batalha, sufocando todos os presentes. Eu não disse que até você cumprir sua cota, você não poderia me convocar? A voz do imortal tornou-se fria. Você interpretou minhas palavras como mero vento em seus ouvidos? Tsukine apontou apressadamente para Obito, sua voz cheia de medo. Supremo Imortal, é ele. Ele atrapalhou minha coleta de frutas e ameaçou seu grande plano. Não tive escolha a não ser invocá-lo. Por favor, me perdoe. A humilhação de Tsukine surpreendeu muitos Otsutsuki, mas logo alguns começaram a rir com desprezo. Se até mesmo Tsukine se submeteu a essa figura, lidar com Ishiki seria um mero gesto de pulso. O imortal voltou seu olhar para Obito. Ah, merda. Estou ferrado. Obito sentiu o suor frio encharcar suas roupas. Ele nunca esteve tão perto da morte antes. Capítulo 312. No momento em que foi capturado por aquela presença aterrorizante, a alma de Obito começou a tremer. Ele não conseguiu reunir nenhum resquício de resistência. Droga, a distância é muito grande. Obito rugiu internamente. Nossos pontos fortes nem sequer estão na mesma dimensão. Vendo isso, Tsukine e a maioria dos Otsutsuki presentes demonstraram um sorriso cúmplice. O próprio imortal agiu. Ishiki, vamos ver como você vai reverter isso agora. Mas quando Tsukine pensou nisso, a figura misteriosa de repente soltou um suave, ó, e revelou uma expressão intrigada. A alma desta pequena não parece pertencer a este mundo. E ele carrega o poder de outro mundo de alto escalão, classe S, dentro dele. Interessante, realmente interessante. Deixe-me olhar mais de perto, murmurou a figura. No momento seguinte, seus olhos brilharam intensamente, como se contivessem uma estrela cadente. Leis misteriosas surgiram silenciosamente, e o rio do tempo começou a fluir ao contrário. O passado e o futuro de Obito se desenrolavam diante do olhar da figura como uma tapeçaria sem fim. Ah, a alma desse garoto realmente se origina de um mundo primordial sob meu domínio Éterion. A figura ficou um pouco surpresa ao descobrir que o jovem à sua frente tinha alguma ligação com ele. O mundo de alto escalão conhecido como Éterion governava inúmeros mundos de nível médio, baixo e primordial. E a alma de Obito veio de um desses mundos primordiais sob a jurisdição de Éterion. Naquele momento a figura pareceu muito mais agradável aos olhos de Obito. No mínimo neste mundo, Obito era o único que ele não achava repulsivo. E, então são aqueles bastardos do mundo da Ordem? Detectar anomalias neste mundo e depois usar este garoto como meio para saquear a essência do mundo? Parece mesmo o método usual deles. Depois de ler o passado de Obito, a figura então voltou seu olhar para o futuro de Obito. O futuro desse garoto é bastante intrigante. Se for esse o caso, de repente a figura desviou o olhar de Obito. Obito imediatamente sentiu seu corpo ficar mais leve, como se tivesse acabado de escapar das profundezas do inferno. Uf. Ele engasgou pesadamente, profundamente confuso. O que está acontecendo? Por que ele não me matou? Ele não era o único confuso. Tsukine estava igualmente perplexo. Por que o imortal está apenas olhando em vez de agir? Por alguma razão, um sentimento sinistro tomou conta do coração de Tsukine. No instante seguinte, o olhar da figura caiu sobre ele, carregado de um desprazer inconfundível.
Como ousa, selvagem e ignorante? Está me tomando como seu carrasco pessoal? Está tentando me instruir sobre o que fazer? O rosto de Tsukini ficou pálido enquanto ele gaguejava em pânico. Imortal, você entendeu errado. Eu não ousaria. Mas antes que ele pudesse terminar, a figura o interrompeu friamente. Uma vez concedi iluminação à sua espécie, remodelei seus corpos e lhes concedi elixires divinos. Mas você não consegue nem lidar com uma tarefa tão trivial? Espera que eu limpe a sua bagunça? Para que eu te sirvo? Você tem ideia de quanto me custou descer a este mundo só por causa da sua incompetência? A voz da figura, imbuída de poder divino, trovejou como céus rolando, quebrando implacavelmente as defesas mentais de Tsukini. Imortal, Olhando para Tsukini trêmulo, a figura então se virou para o perplexo óbito e pensou consigo mesmo. Pequeno, esta é toda a ajuda que posso lhe oferecer. Se você conseguirá aproveitar esta oportunidade para alcançar o futuro que vislumbrei, isso dependerá da sua própria sorte. Ele estalou os dedos, enviando 2 sigilos brilhantes para o ar. Uma pousou em Tsukini, enquanto a outra se fixou em óbito. Com as mãos atrás das costas, a figura falava indiferentemente. Não me importo com o processo, apenas com os resultados. Quem completar a missão da nossa seita será considerado digno aos meus olhos. Tsukini pareceu entender as implicações, seus braços tremendo enquanto ele gritava. Imortal, eu o sirvo lealmente há tantos anos. Como pode fazer isso comigo? A figura lançou-lhe um olhar frio e desdenhoso, com os olhos cheios de desprezo. O fato de eu ter poupado sua vida já é a maior misericórdia que posso lhe conceder. Você deveria refletir sobre isso. Com isso, a figura voltou seu olhar para Óbito uma última vez, sua expressão ilegível. Aquele de vocês que reunir os 1000 elixires divinos restantes será admitido como um discípulo externo da minha seita. Só isso. Espero que esse tipo de situação nunca mais aconteça. Caso contrário, não haverá misericórdia. Os olhos de Óbito brilharam com um brilho estranho. É só impressão minha, ou essa potência sobrenatural me favoreceu deliberadamente? Bem, de qualquer forma, é uma coisa boa. Tsukini, você logo aprenderá o que significa levantar uma pedra e esmagar seu próprio pé. Óbito curvou-se respeitosamente. Fique tranquilo. Vou completar esta missão. A figura soltou uma risada quase imperceptível, mas não disse mais nada. Ele pisou em sua espada, cruzou o vazio e desapareceu de volta em seu próprio mundo. À medida que ele partia, a fenda espacial gradualmente se fechava. Tsukini ficou ali, completamente devastada. Ele passou a vida inteira se esforçando para ascender a um mundo de classe S e se juntar à seita. Mas agora, esse sonho foi destruído. Vendo o desespero no rosto de Tsukini, Óbito sorriu friamente. Tsukini, parece que o destino está me favorecendo. Não se preocupe, quando eu me tornar um discípulo externo da seita, sempre me lembrarei de sua gentileza. O mundo da ordem. Em um salão tecnologicamente avançado, tudo exalava um ar de mistério. Instrumentos sofisticados e dispositivos de alta tecnologia preenchiam o espaço, e seu nível de avanço ultrapassava a maioria dos mundos em várias eras. No centro havia uma tela enorme e cristalina, exibindo inúmeros pequenos pontos de luz. Cada ponto representava um mundo. Essa tela abrangia todos os mundos teóricos e finitos possíveis. Continha tudo o que existia e tudo o que poderia existir. Este era o Sistema Olho Celestial, a ferramenta de monitoramento do mundo da ordem, usada para supervisionar os inúmeros reinos. Ele poderia identificar anomalias e prever a trajetória futura do mundo. Naquele momento, uma flutuação incomum chamou a atenção de um agente de monitoramento. Ele imediatamente relatou isso ao seu superior. Senhor, o mundo de classe média B, 103629 mostrou sinais de interferência, possível envolvimento de outro mundo de alto escalão. O supervisor assentiu e acessou o banco de dados. Depois de um breve momento, ele falou. Aquele mundo já foi colhido. Para evitar conflitos desnecessários, remova-o do Sistema Olho Celestial. Entendido, senhor. Capítulo 313. O oficial de monitoramento assentiu e começou a operar o painel de controle. Entendido, supervisor. No cenário global cada vez mais tenso de hoje, não havia necessidade de criar um inimigo em potencial para a ordem. Em um mero mundo de classificação B que já havia passado por sua primeira fase de desenvolvimento. Supervisor, marquei o mundo como uma região sensível e o removi do Sistema Olho Celestial. O supervisor deu um tapinha no ombro do oficial em sinal de aprovação. Muito bem. Vivemos tempos turbulentos. Ao selecionar mundos, precisamos ser extremamente cautelosos. Vamos evitar enviar o sistema para desenvolver certos mundos de pequeno e médio porte que poderiam facilmente levar a conflitos. Atualmente, mundos de classificação S, como Grande Desolação, Demônios Abissais Gênesis e 616, estavam à beira da guerra. Uma batalha massiva que poderia envolver incontáveis mundos era iminente. Apenas Kyushu Ordem e Torre Negra permaneceram praticamente neutros. Mas se a guerra eclodisse, era apenas uma questão de tempo até que eles também fossem arrastados para a briga. Ao pensar nisso, o supervisor não pôde deixar de suspirar. Suspirar. O mundo da ordem sempre foi um mundo que prezava pela paz, inadequado para a guerra. Se tivessem que enfrentar uma dúzia de mundos de classificação S ao mesmo tempo, seria incrivelmente difícil manter sua posição. Naquele momento, outro membro da equipe se virou e falou. Supervisor, já desenvolvemos a maioria dos mundos médios e pequenos não afiliados. Devemos continuar desviando recursos dos mundos subsidiários de Higashi. O supervisor deu um tapa na cabeça do homem e o repreendeu. Você sabe o que fazer, então não saia falando sem pensar. Entendido, supervisor. O homem esfregou a cabeça, sorrindo timidamente antes de retornar ao seu posto. Higashi era o mais fraco dos mundos de rank S e o mais interessante.
Simplificando, enquanto você for mais forte que eles, mesmo que você tome os recursos deles, eles se curvarão e se renderão, recebendo você de braços abertos. Então por que não aproveitar isso? Dessa forma, saquear os recursos de Higashi tornou-se um acordo tácito entre os outros mundos de classificação S. Inúmeros anos depois, dentro do mundo Ordem na Academia do Sistema de Nível Divino, aqueles que ingressaram na mais alta academia da Ordem eram tudo menos comuns. Neste mundo, 1 em 1 bilhão era escolhido ao nascer, prodígios cuja consciência era muito diferente do normal, com uma estabilidade e intensidade 1 milhão de vezes maior que a dos seres comuns. Com treinamento especializado e assistência de instrumentos avançados, esses indivíduos poderiam projetar sua consciência através de uma miríade de mundos, assumindo o papel de sistemas para extrair a própria essência da existência. E a Academia do Sistema de Nível Divino era onde esses escolhidos eram treinados para se tornarem sistemas completos. Era o início de um novo ano acadêmico. O instrutor subiu no pódio com uma expressão solene enquanto falava. O primeiro princípio de ser um sistema é nunca desenvolver emoções em relação ao seu anfitrião. Alegria, raiva, tristeza, prazer. Essas são emoções que os sistemas não devem ter nem expressar. A relação entre um sistema e seu anfitrião é puramente transacional, uma troca mútua de benefícios. Deixar as emoções interferirem turvará seu julgamento e o levará a tomar decisões tolas. Ele fez uma pausa momentânea e voltou seu olhar para um aluno específico na sala de aula. Mikazuki, você concorda com o que eu acabei de dizer? Alguns alunos seguiram o olhar do instrutor com expressões confusas. O que está acontecendo? Por que parece que o instrutor está insinuando alguma coisa? Um estudante próximo pareceu incrédulo. De jeito nenhum. Não me diga que você nunca ouviu falar de Mikazuki. Com um suspiro exasperado, o aluno bateu 2 dedos na testa do companheiro, transmitindo informações diretamente para sua mente. Mikazuki, um prodígio entre prodígios, uma figura lendária na Academia do Sistema de Nível Divino. 5 anos atrás, ele passou em todos os testes com notas máximas e garantiu sua qualificação no sistema antes mesmo de se formar. Como sistema, seu crescimento foi extraordinário, extraindo simultaneamente a essência de 5 mundos diferentes. Até sistemas veteranos tiveram dificuldade para realizar tal feito, mas Mikazuki, um mero novato, conseguiu. Mas quando todos pensavam que ele estava destinado a voar a alturas inimagináveis, ele cometeu o erro mais grave que um sistema poderia cometer. Ele desenvolveu sentimentos pelo seu primeiro anfitrião. Quando o processo de extração foi concluído e chegou a hora de se retirar, em vez de levar a essência colhida consigo, ele deixou tudo para seu anfitrião. Um pecado capital entre os sistemas. Como resultado, Mikazuki foi destituído de seu status de sistema e ordenado a retornar à academia para retreinamento. A academia, tendo investido recursos consideráveis nele, relutava em simplesmente descartar tal talento. A decisão estava tomada. Se Mikazuki reconhecesse seu erro, ele seria reintegrado. Mas Mikazuki encontrou o olhar do instrutor, sua expressão era calma. Instrutor, acredito que você esteja certo, mas não acredito que eu esteja errado. Como nunca vacilou em sua crença, ele permaneceu na academia ano após ano. O instrutor balançou a cabeça em decepção, seus olhos ficando frios, sem esperança. Francamente, a academia deveria ter te expulsado há muito tempo. Sussurros de desprezo se espalharam pela sala de aula. A figura outrora lendária se tornou nada mais que um conto de advertência. Abrir mão de sua essência por um ser insignificante de um mundo inferior, completamente incompreensível. Honestamente, como é que alguém como ele conseguiu passar no exame de graduação? Nesse momento, risadas ecoaram na porta. Ha 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 ha. A verdadeira ignorância dos insetos do verão falando sobre gelo, e dos sapos falando sobre o oceano. O instrutor franziu a testa e se virou em direção à entrada. Um homem de túnica branca com uma espada longa na cintura, entrou vagarosamente na sala. Era ele quem havia falado de forma tão irônica. O instrutor estreitou os olhos em desgosto. Você não é um dos alunos da nossa academia, é? Os estudantes murmuravam entre si. De onde esse cara veio? Por que ele está agindo de forma tão arrogante? Esse sorriso maroto é realmente irritante. Tenho vontade de acertá-lo com minha técnica da essência. Não seja imprudente. A assinatura energética dele parece mais forte que a do nosso instrutor. Mikazuki tremeu levemente. A aura em torno do homem de túnica branca parecia tão familiar. Será que era? Não, isso era impossível. O homem encostou-se casualmente na parede, inclinando a cabeça com um sorriso. Na verdade, eu não sou da sua academia. Sou um estudante de intercâmbio do mundo, Kyushu. Ao ouvir isso, a luz nos olhos de Mikazuki desapareceu. Não é ele. Como poderia ser ele? O que estou pensando? A expressão do instrutor mudou um pouco antes de ele rapidamente forçar um sorriso. Ah, um convidado estimado de Kyushu. Bem-vindo, bem-vindo. Alunos, tique. O instrutor ficou amarelo? Que chato. O homem de túnica branca caminhou em direção a Mikazuki, sorrindo. Acredito que as ações de Mikazuki foram corretas. Ele fez um investimento sábio. Os olhos de Mikazuki se arregalaram. O homem encontrou seu olhar e sorriu. Porque eu fui seu primeiro anfitrião. Capítulo 314. O escritório do Okage. Obito sentou-se na mesa com um braço em volta de Kakashi enquanto falava. Você é tão preguiçoso, Kakashi. Você é Okage há pouco mais de uma década e já quer desistir? Kakashi empurrou o braço de Obito e lhe lançou um olhar irritado. Como é? E que direito você tem de me julgar? Se não fosse por você, eu estaria preso aqui lidando com papelada todo dia? Obito acenou com as mãos em sinal de rendição, parecendo um pouco envergonhado.
tudo bem, não fique bravo. Eu só estava dizendo. Além disso, mesmo sem mim, o sexto Hokage ainda seria você. Algumas coisas simplesmente estão destinadas a acontecer. Você não conseguiria escapar delas mesmo se tentasse. Depois de finalmente acalmar o homem rabugento de cabelos prateados, Obito coçou a cabeça e perguntou. Então, já que você está se afastando, já decidiu quem ficará no seu lugar? Ao mencionar assuntos oficiais, a expressão de Kakashi ficou séria. Há muito tempo que tenho 2 candidatos em mente, Itachi e Naruto. Ambos são mais do que capazes de liderar Konoha. Obito assentiu levemente concordando com a avaliação de Kakashi. É verdade. Mas já que Itachi está viajando com Izumi, seu filho, presumo que você esteja planejando passar o título para Naruto? Kakashi assentiu e olhou Obito nos olhos. Isso mesmo. Você tem alguma objeção, Obito? Obito deu de ombros. Eu vi aquele garoto crescer. Que objeções eu poderia ter? Não se preocupe, o clã Uchiha também não terá problemas com isso. Ao ouvir isso, Kakashi secretamente deu um suspiro de alívio. Então está resolvido. Ufa, finalmente posso me aposentar. Uma vida tranquila lendo livros e passando tempo com meus queridos alunos? Finalmente está acontecendo. Obito murmurou baixinho. Você é tão preguiçoso, Kakashi. Kakashi imediatamente agarrou Obito pelos ombros e o sacudiu violentamente. Você ousa dizer isso de novo? Você tem ideia do que eu passei nesses últimos anos? Enquanto você e a Rin estavam viajando pelo mundo, eu fiquei presa aqui, me afogando em papelada. Sabe o quanto eu sofri? Mais tarde naquela noite, ainda no escritório do Hokage, Naruto o encarou com os olhos arregalados. Deda Tebaio, o sétimo Hokage? Kakashi assentiu, sua expressão solene. Isso mesmo. Você está disposto a assumir essa responsabilidade, Naruto? Naruto estava perdido. Quer dizer, acho que sim, mas isso é tão repentino. Não estou pronta para isso, Datebaio. Ao lado dele, o sempre filosófico Obito olhou para ele significativamente e disse. A vida não vai esperar você estar pronto, Naruto. Você precisa se preparar com antecedência. Naruto hesitou. Mas, Obito deu um tapinha em seu ombro. Chega de mas. Essa garota também está na idade certa para casar. Se você se propõe a ser Hokage, o clã Hyuga não irá recusá-lo. Se quiser, você pode até realizar a cerimônia de posse e noivado juntos, assim como eu fiz. A expressão de Naruto vacilou. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele gaguejava. Isso não parece certo. Obito riu muito. Qual o problema? É eficiente e economiza dinheiro. Dentro da mansão de Obito, quarto principal, Rin estava deitada nos braços de Obito, suas delicadas sobrancelhas ligeiramente franzidas enquanto ela perguntava. Obito-kun, as pessoas sempre dizem que a vida é bela porque é passageira. Você acha que a vida eterna tem algum significado? Desde que descobriu que Obito podia alterar a expectativa de vida de uma pessoa, Rin refletia sobre essas questões filosóficas de tempos em tempos. Obito bagunçou delicadamente o cabelo dela e riu baixinho. Rin-chan, as pessoas dizem isso principalmente porque não podem obter a vida eterna. Se uma vida curta tem significado, então uma vida longa deve ter ainda mais. Rin piscou. Sério? É claro. Obito deu um beijo em sua testa e disse. Na verdade, a vida em si não tem um significado inerente. Mas vivendo você descobre coisas interessantes, como a forma como você encontrou aquela flor e como eu encontrei você. Podemos ficar juntos para sempre, vivenciando coisas novas e emocionantes todos os dias. Isso não parece significativo? Rin riu e se aninhou mais forte em seus braços. Sim. Só de pensar em passar todos os dias com você me deixa tão feliz, Obito-kun. Obito, sentindo-a se esfregar contra ele, sorriu enquanto suas mãos começaram a vagar. Rin-chan, que tal um jogo de cartas hoje à noite? Rin balançou a cabeça e deu um peteleco na testa dele. Obito-kun, temos que acordar cedo para a cerimônia de inauguração amanhã. Obito deu um tapinha confiante no peito. Não se preocupe, não vai interferir em nada. Kamui. No dia seguinte, no grande palco no topo do edifício Hokage, diante de uma plateia enorme, Kakashi, vestido com suas vestes de Hokage, deu um passo à frente e anunciou em voz alta e clara. A cerimônia de posse do sétimo Hokage está começando. Como sexto Hokage, eu, Ataque Kakashi, serei o oficiante. Aplausos irromperam da multidão. Uau! Kakashi-sama é tão legal, mas não tão legal quanto Obito-sama. Obito-sama, você poderia ao menos usar um jutsu de transformação antes de gritar algo tão embaraçoso. No palco, Kakashi revirou os olhos antes de continuar. E agora, vamos dar as boas-vindas ao homem que está prestes a se tornar o sétimo Hokage, alguém que todos vocês conhecem bem, Uzumaki Naruto. Como filho do quarto Hokage e aluno do sexto Hokage, Naruto conquistou a confiança e a admiração dos aldeões por meio de seus próprios esforços e gentileza. Um Hokage bondoso e realista era exatamente o que as pessoas queriam. Apoiamos o sétimo Hokage. Que Konoha continue a prosperar. Naruto é um bom garoto. Estamos todos com você. No meio da multidão, um jovem suspirou emocionado. Não acredito que aquele pirralho loiro realmente se tornou Hokage. Tenho sérias dúvidas sobre isso, mas não vou dizer nada. No palco, Kakashi entregou o chapéu de Hokage para Naruto. Naruto, deixe o Konoha em suas mãos. Não decepcione ninguém. E posso finalmente mergulhar em fontes termais e ler meus livros em paz. Naruto pegou o chapéu com uma expressão solene e o levantou bem alto. Eu assumo essa responsabilidade. Se eu falhar, por favor, me oriente. Sétimo Hokage. Sétimo Hokage. Sétimo Hokage. Os aplausos dos moradores ecoaram por toda a vila. Quando o barulho diminuiu, Naruto coçou a cabeça e pigarreou. Tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer hoje. Enquanto os aldeões olhavam com curiosidade, Naruto respirou fundo e gritou. Hyuga Hinata, eu gosto de você. Por favor, case comigo, Datebayo. No meio da multidão,
Uma certa garota de olhos brancos ficou instantaneamente vermelha da cabeça aos pés, com vapor subindo de sua cabeça. O cara, observando, engasgou. 8 portões? Com um gemido suave, ela desmaiou no local. Ao lado dela, Neji entrou em pânico. E Nata-sama? Enquanto isso, Obito estava ao lado de Rin e não conseguiu evitar rir. Com um estalar de dedos, uma pequena pulsação de chakra atingiu o corpo de Nata. Ela acordou instantaneamente, apenas para se lembrar do que tinha acabado de acontecer, e imediatamente desmaiou novamente. Capítulo 315. Hospital de Konoha. Dentro de uma ala VIP, Obito estreitou os olhos levemente enquanto olhava para o pirralho loiro recém-nascido à sua frente, com uma intenção assassina passageira passando por sua mente. Droga! Boruto ainda acabou nascendo no prazo previsto. Mas então ele pensou em como já havia desafiado o destino e reescrito a história. Obito imaginou que esse pirralho não se tornaria tão problemático quanto antes. Naruto, alheio aos pensamentos do amigo, sorriu alegremente e acenou para eles. Obito, Agoromo, entrem e sentem-se. Desde que assumiu o cargo de Hokage, Naruto estava atolado de trabalho. Ele mal tinha tempo para passear. Pensando bem, ele não via esses dois há mais de um mês. Quanto a Rin, como ela trabalhava no hospital de Konoha, ela já o havia visitado diversas vezes. Então, quando Obito chegou, ele não se deu ao trabalho de chamá-la. Agoromo sorriu e disse, parabéns, Naruto. O pequeno não está chorando nem fazendo birra. Ele parece uma criança obediente, com certeza será fácil de criar. Hehe. Obito se divertiu instantaneamente com as palavras do filho. Ei, L. Naruto, sem entender muito bem a piada, apenas riu tolamente. Para não perturbar o descanso de Nata, os três saíram para o pequeno jardim do hospital e sentaram-se na beira de um canteiro de flores, conversando casualmente. Obito cruzou uma perna sobre a outra e perguntou, Naruto, Kakashi me disse que você está planejando abolir a Anbu? Naruto coçou a cabeça, um pouco incerto. Eu estava pensando nisso. Acredito que Konoha não precisa mais da Anbu em sua forma atual. Então eu quero fundir a Anbu com a força policial e estabelecer uma nova unidade de defesa de Konoha, a Datebayo. Obito deu um tapinha no ombro de Naruto com um sorriso. Não precisa ficar tão nervoso. Tanto Kakashi quanto eu achamos que é uma boa ideia. Ver Konoha se fortalecer sob sua liderança nos deixa orgulhosos. Tenho certeza de que o Minato-sensei sente o mesmo. Naruto finalmente soltou um suspiro de alívio e continuou explicando seu plano. Originalmente eu queria que Itachi assumisse o comando desta nova unidade, mas ele disse que queria se concentrar mais na família. Então, estou pensando em nomear Sasuke como chefe, com Neji e Konohamaru como seus representantes. O que você acha, Obito? Obito assentiu, com um toque de emoção na voz. Você organizou bem as coisas, equilibrando habilidades individuais com os interesses do clã. Você realmente cresceu, Naruto. A caminho de casa, Obito olhou para o filho distraído e suspirou. Agoromo, Naruto já tem um filho. E você e a Sonoko? Agoromo, perdido em pensamentos, nem sequer ouviu seu pai falar. De repente, ele se virou para Obito com uma expressão séria. Pai, eu estava pensando em uma coisa. Ao ver o olhar solene do filho, o coração de Obito saltou de esperança. Será que ele finalmente está se concentrando nas questões importantes da vida? Agoromo franziu as sobrancelhas e perguntou. Pai, como posso alcançar o seu nível? Ou até mesmo superá-lo? Obito, eu sabia. Eu me precipitei. Suspiro. Quanto a me superar, reinicie a vida ou prenda-se a algum sistema poderoso. Não querendo desencorajar o filho, Obito ponderou por um momento antes de responder seriamente. Se você conseguir dominar as técnicas sábias de todos os 3 grandes reinos de invocação e fundi-los, então talvez, só talvez, você tenha uma chance. Os olhos de Agoromo brilharam de determinação. Mesmo que seja uma chance mínima, darei o meu melhor. Obito bagunçou o cabelo do filho, com um sorriso orgulhoso no rosto. Esse é o meu garoto. Esse espírito indomável. Me lembra de quando eu era mais jovem. Perfeito. Agora ninguém vai interromper meu tempo com Rin. Agoromo riu timidamente. Pai, ainda estou longe do seu nível. Quando era mais jovem, Obito sempre lhe contava como ele treinava incansavelmente para atingir sua força atual. Por isso, Agoromo sempre acreditou que seus próprios esforços eram apenas uma fração do que seu pai havia investido. Obito tossiu levemente, sentindo-se um pouco culpado e falou em tom sério. Posso providenciar seu treinamento nas 3 grandes terras sábias, mas tenho uma condição. Os olhos de Agoromo brilharam de excitação, seus punhos cerrados. Diga o que quiser. Não importa o desafio, estou confiante de que consigo superá-lo. Obito assentiu, satisfeito com a atitude do filho. Você tem que trazer a Sonoko com você. Agoromo. Mas pai, as mulheres só vão atrasar meu treinamento. Obito suspirou e ignorou o filho, seguindo em frente. Esse pirralho está regredindo. Ele sabia flertar quando era pequeno. Como ele cresceu e ficou tão burro? Em uma colina suavemente inclinada, 2 figuras estavam sentadas lado a lado em silêncio, aproveitando a atmosfera tranquila. O sol gradualmente se pôs atrás das nuvens, lançando tons dourados que se espalhavam pelo céu como tinta fluida. As cores das folhas de outono pintavam as nuvens em tons sonhadores de rosa e carmesim. Jiraiya olhou para Tsunade ao seu lado, com o coração batendo forte. Banhada pelo brilho do crepúsculo, sua pele clara assumiu o tom de 2 maçãs maduras, tornando-a ainda mais cativante. Uma brisa quente passou por eles, e o ar parecia vibrar com uma tensão silenciosa. Jiraiya engoliu em seco. Preparando-se para a possibilidade de quebrar algumas costelas, ele tossiu e se virou para Tsunade. Tsunade, tem uma coisa no seu rosto. Deixa eu limpar para você. Tsunade corou levemente e soltou um quase inaudível. Esse idiota, não poderia inventar uma desculpa melhor? Com sua permissão, Jiraiya gentilmente segurou seu rosto, inclinando-se lentamente.
Tsunade, tímida mas expectante, fechou os olhos, esperando o momento. Seus rostos se aproximavam cada vez mais. Jiraiya podia sentir a respiração quente dela contra sua pele. Assim que ele franziu os lábios, pronto para selar o momento, uma voz repentina interrompeu. Estou interrompendo alguma coisa? Assustada, Tsunade abriu os olhos e instintivamente empurrou Jiraiya para longe. A alma de Jiraiya quase deixou seu corpo. Eu estava tão perto de beijá-la. Por quê? Porque ele sempre foi um pouquinho baixo. Jiraiya se virou com uma expressão sombria e encarou o intruso. Obito. Ok, você quer? Obito, percebendo que tinha acabado de arruinar o grande momento de Jiraiya, riu sem jeito. E nada demais. Ele havia planejado pedir um favor aos dois, puxar alguns pauzinhos para ajudar seu filho a treinar nas terras dos sábios. Mas agora? Obito decidiu fugir. Vocês dois continuem. Meu problema pode esperar. Tchau. A irritante terceira roda desapareceu num instante. Mas o momento havia passado. Jiraiya cerrou os dentes. Ele protegeu Tsunade por toda a vida. Desta vez, ele não se deixaria falhar novamente. Tsunade. O que você está? Macio. Quente. Finalmente. Capítulo 316. Um laboratório repleto de instrumentos complexos e de precisão. Obito sentou-se casualmente na mesa de experimentos, uma perna cruzada sobre a outra, olhando para Orochimaru enquanto balançava a cabeça e suspirava. Orochimaru, eu só pedi para você cultivar um corpo adequado para mim, mas você levou 20 anos inteiros para fazer isso. Você realmente me decepcionou. Orochimaru soltou uma risada irônica, sua expressão um tanto desamparada enquanto ele explicava. Obito-sama, sua atividade celular é muito poderosa. O processo de replicação, bem para simplificar, é incrivelmente difícil. Obito, que nunca foi muito chegado em jargões científicos, apenas entendeu a essência deles. Basicamente, ele era forte demais. Tão forte, aliás, que havia transcendido as limitações humanas normais. O que significava que criar um corpo à altura do seu era exponencialmente mais difícil. Isso realmente faz algum sentido, murmurou Obito. Agora que ele pensava nisso, o clã Otsutsuki possuía uma tecnologia muito superior à da Terra. Não havia como não dominarem a clonagem. Então por que eles simplesmente não clonaram seus próprios corpos para fins de reencarnação? Talvez fosse porque o poder deles excedia os limites da própria clonagem. Com essa percepção, uma fraca luz roxa brilhou nos olhos de Obito. Ele estendeu a mão e absorveu o corpo recém-cultivado, uma réplica exata de si mesmo em sua dimensão Kamui. Momentos depois, seu outro eu de dentro da dimensão transmitiu um feedback. Este corpo tem excelente compatibilidade. Depois de nutri-lo com chakra por 100 anos, ele deve se tornar um recipiente perfeito. Ufa, contanto que funcione. Isso significa que garanti outra vida, murmurou Obito, finalmente se permitindo relaxar. Ele se virou para Orochimaru, com um sorriso raro no rosto. Parabéns. Você trabalhou duro, Orochimaru. Orochimaru curvou-se levemente com um sorriso humilde. É meu dever ajudá-lo, Obito-sama. Ele pareceu hesitar por um momento, como se estivesse pensando se deveria dizer mais alguma coisa. Kabuto, percebendo isso, deu um passo à frente com um sorriso irônico. Sensei, o chakra do 10 caudas que você me deu da última vez foi completamente usado. Agradeceríamos se você pudesse nos fornecer mais informações para pesquisas futuras. Obito estava de bom humor. Ele assentiu levemente e casualmente tirou um pergaminho de suas vestes, jogando-o em direção a Orochimaru. Orochimaru pegou-o cuidadosamente e guardou-o com muito cuidado. A propósito, Obito-sama, o tom de Orochimaru ficou um pouco mais sombrio. Nosso querido Daimyo tem feito alguns movimentos questionáveis ultimamente. Quer que a gente cuide disso? Desde a revolução tecnológica de Konoha, a vila acumulou imensa riqueza por meio de indústrias de alta tecnologia. Com dinheiro, mão de obra e tecnologia ao seu lado, a organização de Orochimaru e Kabuto se infiltrou nos mais altos níveis do governo do País do Fogo. Para simplificar, se quisessem, eles poderiam substituir o Daimyo em um instante. Orochimaru esperava que Obito demonstrasse interesse neste assunto. Para sua surpresa, Obito apenas acenou com a mão em sinal de desdém. Não precisam me relatar assuntos triviais como esse. Vocês dois podem decidir por si mesmos. Então, franzindo a testa, ele resmungou. O que mais me importa é quando a velocidade da internet da nossa vila vai melhorar. Minha experiência com jogos online tem sido um inferno ultimamente. Orochimaru. Kerigakuri. Dentro da casa de Shizui e Mei, o calor do sol da manhã filtrava através das cortinas. Shizui abriu os olhos lentamente, espreguiçando-se com um bocejo enquanto se preparava para se levantar. Só para perceber, as longas pernas de Mei estavam em volta dele, mantendo-o no lugar. Ele riu e balançou a cabeça, divertido. Com uma rápida técnica de substituição corporal, ele se libertou e foi na ponta dos pés até a cozinha, preparando o café da manhã para sua esposa e filha. Logo, o sempre diligente Shizui pôs a mesa com uma comida deliciosa. Ele gritou, Mei, Azuka, o café da manhã está pronto. Ao som de sua voz, duas belas figuras emergiram do quarto, uma grande e uma pequena. Ambas esfregaram os olhos sonolentamente, bocejando em perfeita sincronia. A semelhança entre mãe e filha era impressionante. Assim que se sentaram, começaram a devorar a comida sem nenhuma restrição. Marido, pai, sua comida é a melhor, eles elogiavam entre mordidas. Depois do café da manhã, enquanto Shizui lavava a louça, Mei foi até a cozinha e o abraçou por trás. Querido, voltaremos para Konoha em breve. Você está feliz? Murmurou ela, apertando-se contra ele com a voz provocante em seu ouvido. Ela já havia confiado a posição de Mizukage, e a própria Kerigakuri, achou jurou. Agora, ela estava pronta para retornar a Konoha com Shizui e sua filha, para cuidarem juntos dos pais idosos dele. Shizui se inclinou ao toque dela, o rosto cheio de calor claro que estou feliz. Obrigado, Mei. Mei o beijou suavemente.
Não, eu deveria estar te agradecendo, por ficar em Kirigakure comigo todos esses anos, por sempre estar ao meu lado. Do lado de fora da porta, Azuka gemeu alto. Pai e mãe, é muito cedo para tanta demonstração pública de afeto. Em resposta, Mei e Shizui trocaram um olhar travesso e se beijaram bem na frente dela. Ah, vocês dois são os piores. Azuka gritou, correndo de volta para o quarto e batendo a porta. Retornar a Konoha acrescentou uma nova camada de alegria à vida de Obito. Família, amizade, amor, poder, status, força. Ele tinha tudo o que sempre desejou, e sob sua influência, todo mundo Shinobi mudou. A paz floresceu. A felicidade tornou-se a norma. Era uma vida linda, tão bonito. Mesmo não tendo vivenciado pessoalmente cada momento, Obito ainda sentia uma alegria imensa. A simples lembrança dessas memórias fez seus lábios se curvarem em um pequeno sorriso. No entanto, quanto mais feliz ele se sentia, mais em conflito ele ficava. Diante dele, a figura que havia rompido a barreira dimensional falou com uma voz calma. Então, você já fez sua escolha? Você vai embora, ou vai ficar? Obito estava em uma encruzilhada. Ele poderia abandonar tudo e ascender sozinho aos reinos superiores. Ou ele poderia permanecer neste mundo, pelo bem de seus entes queridos. Assim que a hesitação surgiu, uma voz ecoou do fundo do seu coração. Você carregou muita responsabilidade por mim, por Rinchan, por todos, por este mundo. Eu sei que você já está cansado de ser o guardião dela há muito tempo. Agora que tudo se acalmou, é hora de viver por si mesmo. Obito tremeu. Aquela voz era a dele. Eu permanecerei neste mundo como Uchiha Obito, protegendo-o e a todos que vivem nele. Mas você não é apenas Obito. Você é mais do que isso. Vá em busca da vida que você realmente deseja, como Rafael. Rafael. Depois de milhares de anos, o nome parecia quase desconhecido. Mas, no fundo, ele ainda se lembrava. Esse era o nome dele. Viver como Rafael. Obito levantou a cabeça, os olhos ardendo de determinação. Minha escolha é... Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.